bem-vindos, muito boa noite. Estamos chegando com mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Em meio a uma paralisação no Campeonato Paulista, data FIFA. E claro, hoje no Mesa Redonda vamos falar muito de dois jogos importantes nessa data FIFA. A seleção brasileira, ainda sem um técnico definitivo, ontem perdeu para Marrocos por 2-1. Vamos destacar a seleção brasileira, falar sobre Rony Veiga, que ontem estrearam com a camisa da seleção. Vamos falar sobre o futuro da seleção brasileira. Teremos um técnico já para a próxima data FIFA ou ainda vamos de interino? Muita coisa será discutida sobre seleção brasileira. A Argentina, diferentemente do Brasil, acabou batendo o Panamá 2-0 e o Messi marcou o gol número 800 da carreira. Os argentinos fazendo festa e nós brasileiros chorando. Vamos discutir muito sobre isso. E claro, tem a decisão do Campeonato Paulista, que começa já no próximo final de semana. Primeiro jogo da decisão, Palmeiras e Água Santa. Serão duas partidas, a primeira acontecendo lá em Barueri, comando da federação, mas o Água Santa vai jogar em Barueri, e o jogo decisivo no domingo da outra semana, não na próxima, na outra, no Allianz Parque, vamos conhecer o campeão paulista. O Palmeiras é o grande favorito, mas favoritos também perdem. Quais são os riscos do Palmeiras? Alexandre Silvestre vem com uma matéria toda especial. Vamos falar também de Corinthians e São Paulo. O que esses dois grandes, esses dois gigantes que ficaram de fora da festa, terão que fazer para a sequência da temporada, São Paulo e Corinthians. Enfim, temos muita coisa no Mesa Redonda Futebol Debate e você é o nosso convidado. Michele, por falar em muita coisa, temos também prêmios e enquete. Boa noite, Michele. É verdade, Garrafa. Boa noite para você, boa noite para todos os nossos telespectadores do Mesa Redonda. Vem com a gente, hashtag Mesa Redonda no Twitter, porque você vai ganhar um monte de presente legal. A gente vai se comunicar pelo Twitter e olha só o que você pode ter aí na sua casa com você. Bola oficial da Topper, em parceria com a loja Gol de Placa, lá de Santo André, nossa parceira. E uma camisa do Água Santa. Olha, tamanho M, camisa da Água Santa, que bonita. Segundo presente da noite, luva da Poker. Essa luva aí é oficial mesmo de jogador de futebol. Luva da Poker, também em parceria com a loja Gol de Placa, com uma camisa do Palmeiras, tamanho M. Tudo tamanho M, tá bom? Terceiro presente da noite. Esse eu amo. Se você tem filho, tem criança, ou se você também gosta, álbum de figurinhas do campeonato inglês, em parceria com a Panini, e uma camisa do Corinthians, tamanho GG, simplesmente autografada pelo Casagrande. Aí é demais, né? Bom demais. E eu quero agradecer aqui, ó, nosso parceiro, @ContreiraCanecas, que dá essas canecas maravilhosas para os nossos convidados aqui do Mesa Redonda. E a enquete que está no ar, lá no site gazetesportiva.com, é a seguinte: a CBF deve fazer o possível e o impossível para ter Carlo Ancelotti como técnico da seleção? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com. Eu já estou esperando o seu recado. A gente vai conversar pelo Twitter, hashtag Mesa Redonda. Bora lá. Bora lá então, galera. Vocês sentiram aí que temos muitos prêmios. A Michele já deu um spoiler. E eu queria até nesse início de programa cumprimentar a nossa produção. Parabéns, produção, porque os convidados, o nível, olha, tá cada vez melhor. É só top de linha. Aliás, para não perdermos tempo, e esse convidado, são convidados em uma única apresentação, convidados em dose dupla. Vocês vão entender na tela. O Mesa Redonda desse domingão tá de pai pra filho. O papai é esse aí, ó, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, Walter Casagrande Júnior, o nosso querido Casão. O herdeiro atende pelo nome de Simon Casagrande, ex-goleiro profissional de futebol e hoje pós-graduando em jornalismo esportivo aqui na nossa querida Faculdade Casper Libero e ó, aluno da professora Michele Gianella. O Ângelo, que tá lá no Santos, que é uma grande revelação da Vila. Você acha que o Santos deve vender ele pro Flamengo? Pro Flamengo, não. Eu acho que o Santos tem que segurar, esperar pelo menos até o meio do ano para vir uma outra proposta do futebol exterior. O programa de hoje tá família demais, gente! Valeu pela presença, dupla! Que legal, que legal! Eu tô falando que a nossa produção tá de parabéns, né? Casa, obrigado pela visita mais uma vez aqui no Mesa Redonda. E hoje com o Simon, né? Família Casagrande em peso. Simon se especializando aí também em jornalismo esportivo, com a professora Michele.
Primeiro o seu boa noite, depois quero falar com o Simon. Que legal, primeira vez você e o filho juntos no programa de televisão comentando, já aconteceu isso não? Não, eu já tive no Serginho Groisman os três, o Vitor, o Leonardo e o Simon, uma vez. Eu que agradeço o convite, para mim super legal participar com vocês, me lembro da época que eu jogava, né, lá dos anos 80, que eu vim aqui, era bem divertido estar com o parceiro Alex Miller, pô, o Miller dividia quarto comigo na Copa do Mundo, tomou meu lugar na Copa do Mundo, e nem por isso nós tínhamos discussão, né, Miller? Pô, viu o Miller surgir no São Paulo, eu estava jogando no São Paulo quando ele estreou. Tá com o Simon também, contar a história, pô, tô bastante feliz, bastante emocionado mesmo, cara. Simon, você é da casa, né? Você aqui faz pós-graduação aqui na Casper Libero, de jornalismo esportivo. É muito legal recebê-lo mais uma vez aqui. Você já esteve no Gazeta Esportiva com a gente e hoje nessa experiência legal, aí tabelando com o pai e com todo o timaço do Mesa. Seja bem-vindo, Simon. Muito obrigado pelo convite. Dessa vez não fui pego de surpresa, né? Da outra vez no Gazeta Esportiva a Michelle me pegou de surpresa. Eu estava só acompanhando o programa por trás das câmeras, ela me pegou ali na hora sem avisar. Eu agradeço, vocês são referência para todo mundo que quer fazer, grande, garotão. Quer cursar jornalismo, vocês todos são referências. E mais uma vez agradeço o convite, fui aluno da Michelle no semestre passado. Ótimo aluno, tirou só nota 10. E eu não sabia que ele era filho do Casagrande. Se eu soubesse, teria sido mais rígida. A Michelle com o nosso time aqui, ela não é fraca não. Não pode vacilar com ela que se precisar ela puxa a nossa orelha e faz parte do jogo. Tem que ser assim. Como é que é a Michelle como professora? Também é assim também. Puxa, se não está fazendo as coisas direito, ela puxa a orelha mesmo. Tem que ser assim mesmo para a gente se esforçar cada vez mais e melhorar, né? E conhecendo a Michelle, pelo que ela falou, se o Simon é nota 10, é porque ele é nota 10 mesmo, vai participar com a gente aqui, vai dar muita opinião. E repito, insisto, parabéns à nossa produção, porque além do Simon, além da família Casagrande, né, do Casa e do Simon, nós temos outro convidado, já rolou um spoiler por aí, que é também top, mas muito top de linha, na tela. Um grande jogador e um jogador grande. Essas são as duas maiores características de um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda. Ex-zagueiro de muita qualidade, o querido Alexandro da Silva, o popular Alex Silva, foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo, além de campeão da Copa América de 2007 com a nossa seleção brasileira. Hoje, o ex-xerifão está aproveitando para estudar bastante, depois de passagens pelas categorias de base do Brasília e do Jorge Wilstermann da Bolívia. Conteúdo gigante é coisa que não vai faltar no programa dessa noite. Seja bem-vindo, Alex! É isso aí, Alex, muito bem-vindo. Tô falando que a nossa produção tá caprichando, é o padrão mesmo, e ter aqui a família Casagrande, você aqui ao lado do Chico Miller, o mestre que daqui a pouco vai falar, a Michelle, todo o nosso time, e você, telespectador, que é sempre a preferência pra gente, é um grande prazer. Obrigado e revê-lo, né, Alex? A gente muito lá na cobertura do São Paulo, às vezes em alguns outros eventos também, não é verdade, Alex? Mas que legal, e você agora iniciando também na carreira de treinador. Legal te ver, Alex. Primeiro é um prazer, né, estar do lado de tantas referências aqui, né? Para mim é um prazer muito grande poder estar voltando, né? Vim muitas vezes aqui como atleta, né? Sim. Desde, se eu não me equivoco, tive uma já como ex-atleta e agora nesse novo ciclo da minha vida, né? Que é como treinador de futebol. E como técnico de futebol, você se inspira em quem? Você trabalhou com grandes treinadores? Muito no Muricy, né? Muita coisa eu tenho parecida com o Muricy, porque foi o treinador que eu mais trabalhei. Né? Então, assim, eu tenho uma parte de ser muito detalhista, como ele também era, né? E aí, assim, ele é uma das minhas referências pela também a pessoa que era, né? Um cara muito honesto, verdadeiro. Eu acho que isso é muito importante hoje num treinador ser verdadeiro com os atletas, né? Então, ele é minha referência, né? E o meu espelho. Tá certo, tá aí o Alex Silva para falar, já no Boa Noite, o Chico Lang aqui também, o nosso corintiano Chico Lang. Boa noite, Chico. Boa noite. Uma semana tranquila, o seu Corinthians não jogou e não perdeu. Só assim que vai o negócio. Né? Mas enfim, é o seguinte, eu sei que você não vai falar, mas o Pirulito eu sei que tem histórias maravilhosas de bastidores com o senhor. Temos, claro com que temos, temos sim. Então, ao longo do programa, vai escapar pelo menos uma que dê para o telespectador entender e a gente dá um pouco de risada, tá, Pirulito? Show. Beleza? Porque se você vir aqui só porque você jogou futebol, só porque você arrebentava. Ontem a gente estava conversando no camarim,
o Carlos e o Simon, e falando de zaga, falha de Militão, pelo amor de Deus, aquele gol do Marcos II, a gente não tomava, não. Legal, legal. Então, boa noite do Chico, boa noite, Miller. Que legal, sentiu que os convidados continuam em altíssimo nível e você também é aquele craque permanente do Mesa Redonda. Boa noite, Miller. Boa noite, Garro. Boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma, hoje vai ser um programa muito legal. Não tenha nenhuma dúvida, a Michele já falou, o Chico já falou, os nossos convidados também. E como todo domingo, a expectativa é para sairmos aqui da Avenida Paulista 900 e irmos direto para Mestre Caverna. Lá está o mestre Alberto Helena Júnior. Boa, olha que caverna. Isso não é uma casa, Casão. Isso é uma caverna. Dá uma olhada nas pedras. Castelo, né? Olha Castelo. só a pedra ali à direita do mestre, ela vale mais que a sacadinha que eu tenho lá na Pompeia. Mestre, boa noite. Obrigado pela participação, mestre. Ao contrário, viu? É mais barato que todas essas casas que vocês veem por aí. É só juntar pedra e colar uma na outra e vamos nós. Um grande abraço, Garrafão. Um grande abraço à família Casagrande. Alex Dias, falta você nesse time do São Paulo, viu? Precisa um back que nem você, rapaz. E a dúvida, o Alex fez uma história brilhante por onde passou e principalmente pelo São Paulo. Bom, a bola já está em campo, vamos começar a rolar, porque o assunto nesse final de semana, data FIFA, seleção brasileira. Ainda estamos sem técnico, o Ramon Menezes, que é o técnico da seleção Sub-23, está fazendo aí um trabalho pensando no Mundial, mas interinamente substituindo o Tite, e estamos aguardando um novo treinador. E ontem a seleção brasileira, nesse início de novo ciclo, mesmo sem técnico, tomou uma paulada da quarta melhor seleção do mundo, segundo o critério de Copa do Mundo. A seleção de Marrocos ficou com a quarta colocação. Fomos até Marrocos e tomamos um 2-1. Na tela, vamos ver como é que foi? Brasil e Marrocos se enfrentaram no sábado em amistoso com direito a uma grande renovação no time canarinho. Durante a estreia de Ramon Menezes, os brasileiros viram Bufal receber a bola na área e abrir o placar para o Marrocos, 1-0. Já na segunda etapa, o Brasil pressionou o adversário. E o empate veio com falha do goleiro Bono, que não conseguiu segurar o chute de Casimiro. 1-1. Mas aos 33 minutos da etapa final, um erro do time de Ramon Menezes custou a derrota. A bola sobrou para Sabiri, que garantiu a vitória marroquina. Final: Marrocos 2, Brasil 1. A gente fez uma boa semana de trabalho, o professor Ramon passou ali as ideias dele, mesmo que um curto espaço de tempo, ele passou sim, nos treinou muito bem. Jogamos contra uma equipe que já estava junto há algum tempo, se classificaram em quarto, chegaram em quarto na Copa do Mundo, isso tem um peso muito grande no país deles, com a atmosfera deles. E cara, sobre mim, eu fico contente por essa oportunidade de estar aqui. Mas lógico que para eu voltar eu tenho que continuar fazendo o que eu faço no Palmeiras. Estar aqui essa semana me motiva ainda mais para trabalhar, para crescer, para poder voltar mais vezes. Bom, tá aí, né? Muita expectativa, muita gente queria, inclusive, o Veiga na Copa do Mundo. Ele era a bola da vez, era pelo menos o primeiro nome fora da lista, possivelmente a ser convocado. E ele foi chamado pelo Ramon Menezes, repito, técnico interino, mas não começou jogando. Casão, você que trabalhou no jogo ontem lá no canal do Galvão, foi bem legal, aliás, parabéns, um beijo pra você, Galvão. Estamos te esperando aqui também no Mesa para divulgar o canal. Não que precise, né, Galvão? Porque ontem já meteu quase 1 milhão de inscritos no canal, muito legal. E gostou da seleção brasileira, a gente tem que preservar nesse momento o Ramon Menezes, está quebrando um galho lá, mas numa mescla de duas seleções, uma profissional e uma sub-23, me parece que até por pouco tempo de entrosamento eu esperava um Veiga junto com o Rony, já de início. Então, eu gosto do Ramon, acompanho o Sul-Americano, o Brasil foi campeão, achei a convocação dele ótima, tá? Faltou o Martinelli, que eu acho que seria justo o Martinelli estar. Ele foi para a Copa, está jogando muito, o Arsenal está em primeiro, seria justo o Martinelli estar na seleção. E eu acho que seria justo o Pedro também estar na seleção, porque o Pedro foi para a Copa, e o Pedro é, cara, um grande centroavante. Sim. E tem que fazer parte desse ciclo novo aí.
Eu acho que até como titular, de repente. Agora, eu achei que o Ramon escalou mal do meio para frente. Ele inverteu a posição do Rony com o Rodrigo. O Rodrigo, quando entra no Real, ou ele entra pela direita ou ele entra pelo meio, atrás do Benzema, porque lá o centroavante é o Benzema, ele não joga de centroavante. Só quando o Benzema se machuca, está fora, o Ancelotti põe ele ali. Mas, na verdade, o Rodrigo sempre entra e desequilibrou muito na Champions, entrando pelo lado direito ou entrando aqui atrás do Benzema. Ele colocou o Rodrigo como centroavante. O Rodrigo nunca jogou de costa pro gol, não é característica do Rodrigo. Ele é um cara que vem pro toque, vai para cima, ele tem gingado, ele tem que ficar de frente, porque ele é criativo. De costa, ele não pegou na bola. Jogamos com um a menos ali naquele momento. Então, e o Rony também, porque ele pôs o Rony na direita e o Rony tá jogando de centroavante no Palmeiras, ele pôs o Rony na direita para marcar lateral, cara. Aí eu fiquei louco, porque eu fiquei louco com o Tite, em 18, ele fez isso com o Gabriel Jesus. Ele pegou o Gabriel Jesus e fez correr atrás de lateral esquerdo na Copa de 18, sendo que o Gabriel tinha sido um dos artilheiros das eliminatórias, estreou junto com o Tite lá no Equador, fez 2 gols, sofreu um pênalti. Então eu acho que o Ramon, ele se equivocou na escalação para frente. Ele teve uma grande oportunidade de colocar Rodrigo, Vitor Roque e Vinícius Júnior, um ataque super jovem, e ele perdeu a oportunidade de colocar o Casemiro com o Paquetá, como foi muito tempo ali na Copa, que eu acho que são dois, o Paquetá de segundo volante tem uma boa saída, e colocar o Veiga, que é o único meia que nós temos, cara. O único 10. A gente reclama de criatividade, reclama de um cara que pise na área, reclama de um cara que puxa a tabela com o centroavante, reclama do cara que chuta de fora da área. A bola parada do Veiga é super perigosa, de falta de escanteio ou qualquer tipo de jogada. E ele, na minha opinião, o Ramon me decepcionou na escalação do meio para frente. Eu não gostei da escalação. Eu acho que isso influenciou negativamente o time da seleção brasileira. Nós ficamos o primeiro tempo insistindo com 2 jogadores em posições invertidas. Ô Miller, e você avaliou de que forma esse início de ciclo com um técnico interino? O Casa fez algumas ponderações. Se tem uma coisa que o Miller gosta de falar, é de bola, é de jogo, é de tática. Então, por isso é importante o seu posicionamento nesse momento sobre aquilo que o Ramon fez. Eu repito, ele está ali de forma interina, mas ele era o técnico da seleção brasileira. Era a camisa da seleção brasileira em campo, Miller. Até porque, como o Casão disse, o Rodrigo e Paquetá armando o jogo, eles desarmaram o meio-campo, em outras palavras, né? Até porque eles não são jogadores de curta, né? No tal do 1-2, de criar jogadas. Eles são jogadores de finalização, né? Até como o Casa disse, o Paquetá, ele estava perdido em campo, né? Acho que se ele jogasse mais recuado e o Rafael e o Veiga lá na frente como um armador, até porque foi convocado, é um estreante, funcionaria melhor, né? Na minha opinião. Mas a outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte, será que esses jogadores estreantes, eles aproveitaram a oportunidade? Eu acho que não. Porque eu não gostei da estreia do Rafael Veiga, que entrou no decorrer da partida. O Yuri Alberto não conta porque ele entrou no final do jogo. Ele mata qualquer jogador, né? O Casão, pelo jeito, sabe disso. Mas eu acho que os estreantes mesmo, inclusive o treinador, estrearam muito mal. Na nossa época do Casa, que a gente ia para os amistosos na Europa, os valores individuais na casa faziam diferença. Sim. E faziam mesmo. Sim. Agora, infelizmente, a gente não tem mais aquele jogador decisivo e os estreantes, quando vão para um jogo amistoso, vestir a camisa da seleção brasileira, eles não aproveitam a oportunidade. Eles não fazem por onde. Então, eu não vi assim, a seleção brasileira ter uma dinâmica de jogo assim que envolvesse a seleção do Marrocos durante todo o tempo. Absolutamente. Né? Eu acho que perder para Marrocos é uma vergonha, uma decepção, porque a seleção brasileira tem assim mesmo com o Marrocos tendo ficado em quarto, a gente tem que pegar o histórico do que representa a camisa da seleção brasileira. Você viu as entrevistas dos jogadores? As entrevistas, ok. Não, é pouco tempo para as ideias de jogo que eu colocar em prática. Isso é uma grande mentira. Mas e a pressão do estádio? O estádio até porque, quando que o treinador de Marrocos estreou? Quando? Copa. Sei lá, estreou. Quando? Estreou em setembro de 2022. Excelente esse treinador. Sim. Mas com 2 meses para começar a Copa. E aí? E essa ideia de jogo? Não dá tempo? Ele arrasou. Então foi para semifinal, quer dizer, então, esse negócio de ideia de jogo, conceito de jogo, preceito de jogo, o jogador tem que entrar na seleção brasileira e tem que mostrar que ele é bom porque ele fez por onde no seu time e chegou na seleção, ele foi um cara decisivo. Agora você entra na Copa, na seleção brasileira, num jogo amistoso, fica tocando a bola para trás, fica tocando de lado, até eu, Casão, a gente faz isso com 57 anos.
O mestre já quer dar uma pitada, né, mestre? Rafão, é o seguinte, os dois fizeram uma análise absolutamente perfeita do comportamento da seleção brasileira, tanto o Casão quanto o Miller. E o Miller tocou num ponto que é uma referência para mim. A falta de um grande jogador no futebol brasileiro atual. O último foi, ou ainda é, o Neymar. Nós sempre tivemos um grande craque, um jogador excepcional. Lá nos anos 20, o Frederich, depois o Leônidas da Silva, depois o Pelé, enfim. Sempre tivemos Romário, Ronaldo. Né? E hoje, neste período que nós atravessamos, a única expectativa seria o Vinícius Júnior. E o Vinícius Júnior não jogou nada, não pegou na bola. Então, esse é o grande problema do futebol brasileiro, que não está investindo na criação de grandes jogadores a partir da base, sobretudo o meio armador, quando se fala que o Veiga teria que entrar e tal. Tudo bem, mas o Veiga não é o meio armador. Ele não tem aquele discernimento do meio de campo de se transformar no centro, no aglutinador das jogadas, e a partir dali o time construir o ataque. Ele é mais um meia de chegada, tem um bom tiro a gol e vamos parar por aí. Ou só quero acrescentar um detalhe, se o amigo me permitir. Claro. Uma dessas ofertas da minha querida Michele aí, presente para os amigos telespectadores, é um álbum de figurinha do futebol inglês. Isso aí é um sinal do que nos espera. É verdade. Não tenho dúvida de que mais uma geração, se continuarmos com esse futebol que estão praticando aqui e no exterior, a nova torcida brasileira vai ser toda inglesa, viu? Eu quero, inclusive, aproveitar, eu vou ouvir, logicamente, o Pirulito e o Chico, mas como o mestre toca nesse processo da juventude, da galera acompanhando muito futebol europeu, eu sigo o Simon nas redes sociais e ele é bastante ativo por lá no mercado europeu e tal. E falando desses jovens, o que você projeta em termos de seleção brasileira? A gente vai conseguir formar uma nova safra para enfrentar de igual para igual os gigantes da Europa, Simon? Eu acho que a gente tem vários jogadores jovens surgindo aí que são bons o suficientes para voltar a fazer a seleção brasileira ter o respeito de novo, né? A gente tem o Endrick, tem o Vitor Roque, que foi convocado, o próprio Ângelo, que está no Santos, mas precisa melhorar um pouquinho mais ainda, Marcos Leonardo e outros jogadores que já saíram, que vão aparecer mais ainda. Eu acho que a gente tem jogadores bons para isso, mas eu acho que o grande problema das categorias de base é que hoje se pensa muito mais no resultado do que na criação do jogador. Então você não vê na categoria de base os treinadores treinando fundamento. Preocupados com formação. Exatamente. E sim já com cobrança de resultado, sim, né? E aí fica mais preocupado com o trabalho deles, em vencer, e os jogadores ficam... sobe tudo mais o mesmo, né? Sobe tudo meio que robotizado, tudo já com um sistema mais europeu. E aí, você igualando o europeu com o brasileiro perde. Ele tinha a qualidade técnica como diferencial. E perdendo isso, você iguala e o europeu sai na frente. Ô Alex, só uma coisinha claro, rápida, só para completar. Claro. Os jogadores brasileiros sobem da base sem saber bater falta, gente. Nós não temos batedores de falta mais, sem cabecear, sem ter um domínio de bola. Por que o Miller falou que os caras jogam para o lado? Porque os caras têm medo de jogar vertical e errar o passe. Então é muito mais fácil a responsabilidade, né? É menor jogar para o lado. Exatamente. O erro quase não aparece. Exatamente. E quantos atacantes a gente vê surgindo aí que fazem tudo bem, né? São velozes, são fortes, são habilidosos, mas não sabem finalizar. Isso também é um problema que o futebol brasileiro vem tendo já faz bastante tempo.
E isso é algo que vem da categoria de base, né? Tem que rever os conceitos da categoria de base para fazer o jogador chegar já mais pronto, né? Ô Alex, você teve uma história também importante na base, uma medalha de bronze, né, nos Jogos Olímpicos. Sabe como é esse processo de transição que atravessa a seleção brasileira? Está iniciando uma carreira de técnico e, obviamente, você, quando está na base, está mandando jogadores ao profissional e, quando está no profissional, está recebendo jogadores. Qual é o papel do treinador nesse elo entre as duas categorias, o profissional e ainda o amador? É justamente isso que nós estamos comentando agora, né? Eu, particularmente, posso dizer que no próprio sub-20, o jogador ali do 20, ele já está praticamente com a idade profissional e ainda ele tem muito defeito. E o treinador, quando ele está no profissional, eu como treinador do 20, eu tenho que entregar ao garoto o máximo completo possível, né? No caso mais taticamente, porque tecnicamente acredito eu que vem ali do sub-13, eu acho que depois ali no 15, no 17 já não tem como mais você parar um menino ali para você fazer esse trabalho de fundamento, digamos assim. Né? Então, assim, como eu comecei já iniciando no sub-20, praticamente o meu trabalho já tem que ser mais voltado para o profissional, né? Mais tática, a mentalidade do jogador, o foco do jogador. Eu acho que o grande problema da seleção brasileira, a diferença dos clubes é que nos clubes se tem um processo. Hoje você olha a seleção brasileira, você não vê um modelo de jogo. Qual o modelo de jogo da seleção brasileira? Então, um exemplo, a seleção principal, ela treina no modelo de jogo, a sub-20 no outro, a 17 no outro, o 15 no outro. É natural que quando vai fazer essa transição, essa mudança de ciclo, vai acontecer o que aconteceu ontem, o jogador Até porque perdido. quando você pega o treinador, o Ramon, o que ele fez? Ele convocou os jogadores da sua confiança. Que ele jogou na... 5, né? Exatamente. Esses jogadores com o próximo treinador, eles vão continuar? Exatamente. A gente não sabe. Lógico que não. A maioria não vai estar. Então você vem defender um resultado confiando no jogador que você treinou no sub-20, sendo que sub-20 não tem nada a ver com o profissional. É totalmente diferente a atmosfera, a dinâmica. A responsabilidade. Exatamente. Né? Então você convoca jogador que vai dar continuidade à seleção brasileira. Não adianta você convocar um jogador da sua confiança e não que dá você... para comparar o peso da camisa da seleção brasileira jogando sub-20 com o peso da camisa da seleção brasileira que já é pentacampeã e a cobrança é de ganhar, de vencer e jogar bem. Depois de uma eliminação de Copa, né? Depois de uma eliminação de Copa, que já vem mal há muitos anos. Então você pega a camisa pro garoto que foi bem na sub-20 agora e coloca a camisa do profissional para ele foi campeão na sub-20, mas ele está vestindo uma camisa que foi eliminada da Copa, gente. Não é a mesma camisa. Isso é muito importante. São diferentes. E até para a gente já dar uma arrematada em seleção brasileira, eu quero ouvir o Chico, porque estamos falando já, acaba sobrando para o Ramon Menezes. Porque ele é técnico interino, mas ele foi o técnico da seleção brasileira. Essa é uma verdade que ninguém tira. Então, a questão é, está todo mundo apostando aí? Estamos esperando o Ancelotti. O Brasil pode se dar o luxo de esperar o Ancelotti? Quem deve ser o técnico da seleção brasileira? Hashtag Mesa Redonda, quero você participando, mandando aqui para a Michele. Quem deve ser o técnico da seleção brasileira? O Brasil pode se dar o luxo de esperar uma definição na Champions para o Ancelotti responder sim ou não? Chico, o Brasil pode se dar esse luxo? O Ancelotti é realmente o nome ou você fica com... Tem outros nomes na praça, né? Tem Jesus, tem o Abel, né? Tem o próprio Diniz, aqui no futebol brasileiro, enfim. O que você pensa, Chico? Dá para esperar o Ancelotti, sim. Dá para esperar tranquilo, não tem problema nenhum. Porque nós já estamos praticamente em abril. Aí vem maio, junho. Aí lá até junho, o Carlo Ancelotti se resolve e ele vem para o futebol brasileiro. Eu tenho informação segura que ele já aceitou o cargo. Agora tem esse negócio da Champions League, se ele passa ou não passa, mas mesmo assim, se passar, a CBF vai ficar com o Carlo Ancelotti, de qualquer jeito. Eu tenho informação segura disso aí. Agora, eu tenho uma modesta sugestão para a gente resolver esse problema de sub-20. E, como disse o Pirulito, o garoto sub-13, sub-10. Gente, é fácil. Já tem esses CTs que são... parece que você está na Enterprise, né? Quando você entra lá. Sim. Enterprise, para quem não sabe, é aquela série, né? Que tinha o Mr. Spock que fazia assim, né? Ou seja, Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas. Então, eles viajavam numa nave que fazia dobra espacial, estava aqui, de repente estava numa galáxia... Resumindo, estrutura não falta aos meninos, Não falta. Mas falta uma coisa. Terrão. Exatamente.
Falta o terrão. Campo irregular. Campo irregular, falta o campo de Areião que tinha na Portuguesa de Desportos, onde eu vi o Denner nascer, o Zé Roberto nascer. Eu vi vários grandes, o Bentinho. Bentinho Enéas nasceu lá naquele campo. Mas me parece que o senhor está fugindo da pergunta. Não estou fugindo, não. Quem deve ser o técnico da seleção Eu já brasileira? falei, Carlos Ancelotti. É ele mesmo. Carlos Ancelotti. Agora, o Carlos Ancelotti tem que chegar aqui E não falar, sendo ele sua segunda opção, que eu vou rodar todo mundo. minha segunda opção seria o Abel Ferreira. Abel? Porque ele vem mostrando uma capacidade interessante de competição. Agora, não vai resolver o problema do Abel se não tiver campo de terrão. Montar um campo sintético, montar um campo com grama que é misturada a grama sintética com grama natural. Grama Isso aí não serve para garoto de 10 a 15 anos. Tem que pisar no terrão, tem que jogar descalço, aprender a dominar a bola descalço. Então, para você, Chicão, é Ancelotti e, se não der, Abel, é isso? Exatamente. Simon, para você, técnico da seleção brasileira, 2 opções, na ordem. Eu acho que eu preferia o Abel e talvez o Dorival ou o Diniz. Se não conseguir... Técnicos do futebol brasileiro, até podendo ser estrangeiro no caso do Abel, mas sim, porque técnicos aqui. Porque já conhece, eu acho que tem muitos jogadores que atuam aqui, que são mais jogadores que estão atuando fora e merecem ser convocados. Então, acho que o Abel merecia ser contratado. Não sei se ele quer. Entendi. E caso ele não consiga, caso a CBF não consiga trazer ele, acho que o Fernando Diniz ou o Dorival. E você em casa, quem deve ser o técnico da seleção brasileira? Hashtag, tem prêmios para você. Casão, para você, 2 opções, vai. Você tá lá. Eu acho assim, Ancelotti com o Falcão de diretor técnico, porque os dois jogaram juntos na Roma, foram campeões na Roma, são muito amigos. O Falcão passaria tudo como é o relacionamento da imprensa com o treinador da seleção, como é o tipo de cobrança, como é a torcida. Eu acho que seria uma ajuda muito grande. Ele ia se adaptar muito mais rápido com o Falcão ao lado dele. Mas fora isso, eu prefiro o Abel. Em relação a esperar, cara, você pode esperar 3 anos para o treinador. A FIFA conseguiu fazer as eliminatórias virarem jogos inúteis. Tem 48 seleções que vão para a Copa do Mundo. Aqui na América do Sul são 10. Classificam 7. Se o Brasil nunca ficou fora quando classificavam 5, não vai ser agora. Qual é a chance de ficar fora classificando 7? Não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Então, não precisa ter pressa nenhuma. Eu acho que, cara, é isso. Para mim, Ancelotti, prefiro Ancelotti com Falcão, tá? Eu prefiro Ancelotti com Falcão junto e Abel Ferreira. Mas muito próximo, hein? Não é que o Ancelotti está aqui em cima, o Abel aqui embaixo, não. Eu gosto muito do trabalho do Abel. Casão, e o Fernando Diniz? Cara, assim, eu vou no seguinte. O Abel não faz 3 anos que ele está no Brasil, ele ganhou todos os títulos que existem na América do Sul. Todos. 2 vezes a Libertadores, Paulista, pode ser que ganhe outra vez o Paulista, Brasileiro, Recopa, Supercopa. Não tem um torneio que ele não tenha dirigido o Palmeiras, que ele não ganhou. Só a Sul-Americana, né? Palmeiras não tem Mundial, cara. Mas eu tô falando do continente. Sim. Lá tá certo. Aqui. Só não jogou Sul-Americana. Se joga Sul-Americana, é campeão também. Então eu vejo isso. É um treinador acostumado a vencer. Eu gosto do Diniz, eu acho interessante o time dele jogar, eu gosto de ver o Fluminense jogar. Mas, cara, o Brasil não ganha a Copa há anos. O Tite ficou um ciclo gigante e não deixou legado nenhum. Zero. Zero legado do Tite. Nada. Né? E ainda mais decepcionou em relação ao comportamento com os jogadores. Os caras perdiam um pênalti. Quem foi o último? O Marquinhos perdeu o pênalti e ele foi pro vestiário, gente. Foi embora. Onde já se viu um negócio desse? Foi chorar no privado. Jogou, deixou o cara se morrer ali e foi embora. Foi chorar em boxe, como falam hoje, né? Aí, assim, então eu acho que o Abel já está no Brasil há um bom tempo, sabe como se relaciona com a imprensa, se relaciona bem, se relaciona mal, tem confusão, mas... Tá até mais maleável, Então, assim, eu prefiro o Ancelotti e o Abel. Eu acho que nós temos que virar, cara. Nós temos que virar a ficha. Não dá mais para ficar testando o treinador para a seleção brasileira, sendo que a gente não ganha nada. Eu quero ver, o Casão tá aí, discursando, não, seleção, quero ver daqui a pouco, porque aguarde, tem surpresa, o Casão não sabe ainda. Mas daqui a pouco tem a seleção do Casão. Tá? A seleção dos caras que jogaram com ele. Aguarda aí. Aí eu quero ver como é que vai ser. Ele que vai convocar os parceiros dele, mas tudo bem. Daqui a pouco. Eu já fiz isso? É? Não? Segura aí. Vai fazer aqui daqui a pouco. Dei um spoiler, falei demais.
Fala, mestre. Já aproveita e já emenda os seus dois, por favor. Eu só quero pegar o rabo da fala do nosso querido Casão sobre o Diniz. Se a gente quer continuar o padrão, veja bem, estou falando um é mais vencedor, outro é menos, né? Isso aí depende das circunstâncias. O fato é o seguinte, que nós queremos seguir com o padrão Tite, o jeito de jogar, padrão convencional, clássico deste século, né? Dois volantes, marca aqui, joga longo pro ponta, não sei o quê. Então, pode ser o Ancelotti, pode ser o Abel Ferreira, pode ser qualquer um desses, o Dorival Júnior. Mas se você quer quebrar esse tabu, quebrar essa lógica de jogo e desenvolver um futebol mais similar àquele que nos deu 5 Copas do Mundo, aí é o Diniz. É o único que foge à regra. É o que joga a maneira do Guardiola, do Arteta, que estão lá dominando o futebol inglês, e assim por diante, dos clubes, dos times que jogam futebol mais ofensivo, mais equilibrado no toque de bola, mais envolvente, com dribles e tal. Bom, tá aí o mestre. O mestre já foi direto no Diniz. Quero mandar um beijo pro Alberto. Claro. Eu sou... Cara, Somos. Referência total. Desde quando eu jogava, eu lia a coluna do Alberto. Só que tem o seguinte, o Ancelotti tem... o time do ano passado, Casimiro e Kroos de volante. Não é 2 volantes, marcador, cabeça de bagre. Casimiro, Kroos. E Modric na frente. Gente, o meio-campo do que o Ancelotti montou é um meio-campo que de marcação é só o Casimiro, e um Casimiro marca e sai. Então eu acho que o Ancelotti ele tem essas duas visões. Uma mais conservadora, porque ele é italiano, então o futebol italiano é conservador. Eles tentam mudar, mas não conseguem, fica sempre preso a ser conservador. Mas ele tem na cabeça esse outro lado de meio campo leve. Ele tem meio campo leve. Isso eu gosto dele. Entendeu? É o equilíbrio, né? Tanto a marcação, mas você fazendo uma equipe que chegue à frente. Tá, você tem o Vinícius Júnior, você tem o Benzema lá. Com não estou comparando jogadores, não. Estou falando característica. Tá legal. Ô Alex, para você, técnico da seleção brasileira, quem você vê que está na bica aí, quem que pode ser? Qual é a sua opinião? De verdade, eu gostaria de ver o Fernando Diniz. Porque a gente gosta muito de um futebol técnico, de posse de bola, que encanta. E eu não vejo ele muito distante dos treinadores europeus, não. E vale a pena ressaltar que o treinador que ganhou a Copa do Mundo com a Argentina, ele não passou em nenhum clube. A seleção foi seu primeiro trabalho. Então, por isso que eu acredito que a gente também deveria dar uma chance pro Fernando Diniz, que é um treinador nosso, né, do nosso país. Então, assim, eu gosto muito de ver o time do Fluminense jogar, o do São Paulo também, como teve, só que, infelizmente, é resultado, né? Futebol é resultado. Que marca, é título, e ele carrega esse fardo E esse peso, com certeza, deve estar na conta do Diniz para a escolha do novo treinador. Miller, você ouviu de tudo aí, você concordou muito quando o Casão falava ali do Ancelotti, com essa marcação, Casimiro, mas chegando à frente, ouviu o mestre, conhece futebol italiano, conhece futebol no todo, o que você pode falar? Quais seriam as suas 2 preferências para treinador do futebol brasileiro hoje? Olha, o Garrafa, você tem que ver o seguinte, a CBF, atualmente, o presidente não quer um treinador brasileiro. Sim. Senão já estaria. Ponto. Está na mão, né? Exatamente. Agora, minha preferência? Ancelotti, para mim, é o número 1. Tá. Até porque ele gosta de treinar jogador brasileiro. E o jogador Os caras se dão bem com ele. E o jogador brasileiro rende muito com ele, né? Ele ama o jogador brasileiro, né? Eu conversava com ele lá quando ele jogava no Milan, naquele grande Milan, e ele falava isso, falava assim, vocês são diferentes. Vocês são totalmente diferentes dos outros estrangeiros, né? E minha outra preferência, sem dúvida nenhuma, é Jorge Jesus. Eu acho o Jorge Jesus um treinador muito, muito bom. Quando ele passou pelo Flamengo, nem precisa dizer o que ele fez aqui, né? Revolucionou. Não coisa nova, coisa que a gente já fazia há 50 anos atrás, ele só trouxe um despertar para os treinadores atuais. Michele, para seguirmos aí para a seleção do Casagrande,
Eu vou explicar para vocês já como vai funcionar. Os nossos internautas que estão interagindo aí na hashtag Mesa Redonda estão falando em quê? Qual é a preferência dos nossos internautas e também a sua, Michele? Pois é, impressionante aqui. Muita gente falando do Fernando Diniz. Muita gente falando do Fernando Diniz. Os palmeirenses pedindo para o Abel Ferreira ficar quietinho, para vocês pararem de falar do Abel Ferreira, deixar ele quietinho no Palmeiras. Mas o Abel Ferreira também é muito citado e o Ancelotti. Assim, aqui no Mesa Redonda, e tem o Antônio Conte, que foi lembrado aqui por um dos nossos telespectadores, porque ele foi mandado embora do Tottenham. Mas assim, tá dando mais ou menos aqui na nossa... passada aqui, Abel Ferreira em primeiro lugar, Fernando Diniz em segundo e o Ancelotti em terceiro. Eu acho que tem que ser o Ancelotti ou o Abel Ferreira em segundo lugar. Bom, legal. Já que a gente está falando de seleção, né? Eu dei um spoiler para vocês. A gente fez com o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei, quando esteve aqui há 3 finais de semana, nós colocamos ele, não é saia justa, mas falamos, Vanderlei, você vai montar uma seleção dos jogadores que trabalharam com você. E aí não precisa ser só tecnicamente não, né? Ele como treinador, o cara é bom de vestiário, bom de grupo, e aí a gente colocou aqui uma relação de jogadores e o Vanderlei acabou montando a seleção dele. O Casão vai montar uma seleção, aqui a gente vai opinar também sobre esses jogadores possíveis convocados do Casagrande, para ver qual que é a seleção do Casa nos times nos quais ele passou e com os jogadores nos quais ele dividiu, né, equipes de futebol aí pelo mundo afora. Então o Casão vai falar, mas por falar em Casão, a gente vai... Hoje é um programa diferente, a gente não teve essa rodada. E a gente, calma aí, que a gente vai falar de Palmeiras, final do Paulista, do Corinthians, do Chico Lang. Tá feliz? Dá um close no Chico, dá uma olhada. Ele tá feliz, o Corinthians não jogou hoje, não perdeu, não é? Ele tá invicto faz 3 semanas. Faz 3 semanas, o Chico tá chegando na redação, tá mais calmo. Eu já falei que tem que mandar embora o Lázaro. Olha, falei. Já, calma aí. Nada acontece lá. Já a gente vai falar de Corinthians, Querem pagar Palmeiras. uma dívida, vendendo 30% da dívida, não sei pra quem. Garrafa. Ave Maria. O diretor falou, Garrafa, eu não provoco, não tô provocando. Só tô alertando você que tá em casa que teremos muito de Corinthians, São Paulo e Palmeiras. E o Casagrande, que já falou que já veio aqui em outras oportunidades como jogador, já veio também agora na função de comentarista, um amigo nosso. Ele também já esteve visitando aqui o acervo da Gazeta Esportiva. O que tem de foto do Casagrande aqui na Gazeta Esportiva, né, diretor? Pode colocar na tela aí, quer ver, ó? A gente tem algumas imagens aí do Casão, ó, fazendo essa visita aqui no nosso acervo, ó. Casagrande encheu a Fiel de alegria, Chicão. 5-1. Casagrande, a chance chegou. É hora de usar a cabeça. O novo Casagrande. Sabe que o Simon tá nessa foto ali, Casão? É o Vitor. É o mais velho. Tá certo. Papai metaleiro. Aí, ó. São todas fotos aí do nosso acervo. E essa última aí, ó. Não, Casagrande, do Blue Rock Pauleira, um apaixonado pela música. Tem mais, né? Embora poucos acreditem, um menino que já cresceu. Olha o caso lá com a mamãe. E essa aí chamou muita atenção. Manchete de Gazeta Esportiva, Casagrande vai seguir os conselhos de Pelé. Que história foi essa? Você lembra disso daí, Casão? Como é que foi esse encontro? Esse daí é antiga, essa matéria. Isso. Eu tive... Quando eu estreiei no Corinthians, né, em 82, que eu voltei da Caldense, eu fiz aqueles 4 gols contra o Guará. Sim. Né? E continuei fazendo gols nos jogos seguintes. E aí eu fui convidado para aquele programa que tinha na TV Cultura de segunda noite. O Cartão Verde? Não, lá nos anos 80. Grandes momentos do futebol. Não, o programa esportivo que eu não me lembro o nome, mas era o Orlando Duarte, Cicarelli, Zanforlin, o Luiz Noriega. Era uma galera e eles me convidaram para ir. E quando eu cheguei lá, o outro convidado era o Pelé. Cara, assim, eu olhei, falei, como que eu cumprimento o Pelé, né? Minha primeira coisa, eu tinha 18 anos, falei, o que eu vou falar o Pelé? Pelé? Será que eu falo Pelé? Seu Pelé? Senhor Edson? O que eu vou falar pro cara? Seu Edson. Aí nós fizemos um programa tal, e aí nós paramos, nós começamos a conversar, e ele falou pra mim, ele falou assim, cara, eu vi você jogar, você tá começando agora, mas você se posiciona muito bem, você usa muito bem os espaços, e você... Como é centroavante e é alto, procura sempre as costas do zagueiro. Isso o doutor Oswaldo Brandão me falou um pouco mais para frente. Oswaldo Brandão foi até mais adiante. Ele falou assim, ó, garoto, eu vejo você se movimentar, eu lembro do Leivinha. Presta atenção como o Leivinha entrava na área para cabecear, que você vai fazer um monte de gol pela sua altura e pelo jeito que você sobe, porque eu não pegava impulsão correndo, eu tinha impulsão parado, que é uma coisa... Você é alto, você pulava de cabeça, é raro você estar parado na área, o cara cruzar e você subir sem estar na corrida. E eu tinha essa facilidade. Então era sempre atrás do zagueiro, porque o zagueiro sempre tenta antecipar, então ele sobe antes da gente, normalmente. E se a bola for alta, você sobe, você pega a bola, o zagueiro caindo e você subindo.
Então eu tive esses toques do Pelé em relação ao posicionamento na área e do Oswaldo Brandão também como visualizar o Leivinha. O Leivinha é um dos grandes ídolos que eu tenho no futebol. Sempre fui corintiano, de garoto, mas fora o Rivelino, que é meu maior ídolo, lá garoto, eu sabia o time do Palmeiras de 72, 73 de cor, sei até hoje, e eu tinha Leivinha e César como os meus ídolos. Eu ia jogar futebol no clube com meu pai, um amigo, eu fazia gol e saía gritando César. E eu era corintiano. Me identificava com a rebeldia do César, entendeu? Tá. Até porque quando o atacante ele antecipa o zagueiro, ele se limita. Né? Agora, se ele espera, ele está totalmente inteiro na bola. Você treina e conhece o cara que vai cruzar, né? Você treina todo dia com o lateral e com o ponta. Aí você vai para a área, você sabe o jeito que o cara vai. Porque você faz o facão na frente do zagueiro, você não sabe se a bola vai na tua frente, em cima de você ou atrás. Qual foi o seu maior conselheiro no futebol? Miller e Alex? Acho que ele teve vários conselheiros, mas quem que você lembra aí? Dois, o saudoso Silinho e o Vanderlei Luxemburgo. Você, Alex? Eu tive a felicidade de trabalhar com Osmar Guarnelli e Edinho Nazaré. Osmar Guarnelli, zagueiro, né? Que jogou na Ponte. É isso. Joguei contra ele no Atlético Mineiro. Ó, tem prêmios. Simon, teve uma curta carreira de goleiro. Quem foi o seu maior conselheiro aí? Goleiro da Caldense, não é isso? É, isso. Eu joguei no Grêmio Barueri, no comecinho da minha carreira, lá em 2012. E lá tinha o Thiago, ex-goleiro do Corinthians. Conversava bastante com ele. Também teve o Juninho, que foi goleiro do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. E num período de treino lá, que tinha voltado da Itália, o Rubinho, que é irmão do Zé Elias, ele treinou lá um pouquinho, então eles conversavam um pouquinho comigo, me ajudavam lá. Todo mundo tem, né? Aí eu aqui na Gazeta, um dos meus gurus foi o Chico Lang, que tá aqui. Meu parceiro, você tá do meu lado aqui pra gente fazer. Mas o cara mais importante de conselho jogava do meu lado, né, gente? Que era Magrão, né? Que a gente vai falar, porque, ó, isso foi só um spoiler. Foi só um spoiler das fotos que a gente tem aqui. A gente vai passar várias fotos do Casa e aí vamos contar bastidores. Tem bastidor dele com o Miller aí pro Casão falar. Mas tem prêmio, é isso, diretor? É isso, Michele? É isso mesmo. Olha só, pra você que tá em casa participando, hashtag Mesa Redonda no Twitter. Eu não tenho Twitter. É só entrar em twitter.com, se cadastrar, é de graça. E aí você coloca a hashtag Mesa Redonda, suas opiniões, e vai falando com a gente aqui do Mesa Redonda. Então, o primeiro presente da noite é o álbum de figurinhas do campeonato inglês, em parceria com a Panini. Obrigada, Panini. E uma camisa do Corinthians, tamanho GG, autografada pelo Casão. E sabe para quem vai esse presente? Ele está assistindo Mesa Redonda. Carlos Teves! É isso mesmo. Carlos Teves Santos. Volta, Carlito Teves! O Carlos Teves Santos Xavier, o pai dele colocou o nome dele, porque ele é super corintiano, de Carlos Teves, em homenagem ao Carlos Teves. Então, nada mais justo do que a camisa ser sua e o álbum de figurinhas também. A gente ainda tem 2 presentões. A bola oficial da Topper, em parceria com a loja Gol de Placa de Santo André, e a camisa do Água Santa, tamanho M, e a luva da Poker, também da loja Gol de Placa, e uma camisa do Palmeiras, tamanho M, tá certo? O Casão já está se preparando para convocar a seleção dele, o nosso time também vai opinar aqui. Diretor, vamos então para a seleção do Casagrande? Vamos. Rafa, pois não, Chicão? Deixa eu fazer uma pergunta pro Pirulito. Claro. Estamos falando aqui de atacantes, o Miller falou, o Casagrande falou, falamos de goleiro com o Simon. Agora me diga uma coisa, Pirulito. O que era mais difícil marcar? O Casagrande, o Miller ou outro cara que você falava, putz, hoje eu tenho um enrosco pela frente? Do que você viu de característica dele e dos caras que você realmente marcou, né? Não, esses 2 aqui era fera demais. Graças a Deus eu não tive que marcar nenhum dos 2. Mas assim, eu tive 2 atacantes que para mim foram difíceis de marcar, que foi o Luiz Soares, que está na época do Ajax, e o Paulo Guerreiro, que eu joguei com o Paulo Guerreiro no Hamburgo da Alemanha. Né? Então era um cara também fantástico, eles estavam falando de posicionamento. Essa que o Miller disse, quando o atacante te antecipa, facilita realmente para o zagueiro mesmo, porque você está vendo ele, está sentindo ele. Quando ele está posicionado ali atrás, é um pouco mais difícil, porque você tem que ficar toda hora... Então, por isso eles me falaram para ficar um pouco distante, porque se o zagueiro faz assim, ele não me acha. Então o cara perde a referência. Ele vai pular na bola. Se ele tem a referência, ele sabe a hora de pular. Se ele não tem referência, ele vai tentar pular para pegar a bola. E tinha um também que era chato também, que a gente, quase todo clássico, a gente
se enroscava, que era o Kleber Gladiador também. Esse era complicado. E ele era um atacante que era muito gostoso de jogar com ele, porque além dele bater, ele apanhava também, mas não falava nada. Tá tudo certo. Tava tudo certo. Aliás, Kleber, vamos, produção, estamos agitando já, hein? Vamos trazer o Kleber aqui. Não tem papa na língua. Esse é raiz. Você não viu o que o Pirulito falou agora? Ele falou assim, ó, o atacante, quando eu tinha que sentir ele. É isso. Você sente o atacante. Por isso que no Mesa Redonda é legal, as feras que estão aqui. Aí a gente fica aqui só de camarote, só assistindo, né? Um fala, o outro completa, é assim, porque é a experiência de quem já esteve lá. E quem esteve por várias partes do mundo, com camisa de seleção brasileira e de grandes clubes do futebol brasileiro e mundial, foi Walter Casagrande Júnior, que é o nosso convidado. Casão, como eu disse, então, agora a nossa produção... Você é treinador, né? Treinador da sua seleção. Você vai escolher, obviamente, 10, porque você está na seleção. Não, eu vou convocar, sou treinador. Então, diretor... Então você viu. Você pode até me colocar meu nome aí. Não tava não. O nosso diretor, na hora que a gente fez lá a pré-convocação, né, a gente foi, porque a gente vai apresentar 4 nomes para você, 4 opções. Então vamos lá. Mas não significa que você tenha que escolher desses 4. Tá bom. São 4 sugestões Tá, okay, de jogadores que atuaram com o Casagrande. Então você em casa pode brincar com a gente também. Você vai marcando aí no celular, depois manda pra Michele aqui, tá certo? Manda aqui qual é a sua seleção para ver se bate com a do Casão e o nosso time vai opinar. Então vamos começar com o goleiro aqui, ó. Os goleiros que trabalharam com o Casa, que a nossa produção selecionou. Leão. O Carlos, Gilmar, Leão e Ronaldo. Cara, o Leão, pra mim, o Leão foi o maior goleiro brasileiro que eu vi jogar. Joguei contra o Leão, joguei junto com o Leão, fomos pra seleção juntos também. Era complicado jogar contra o Leão. Por quê? Porque ele era provocador, ele fazia cera, ele era muito rápido no cara a cara, né? Ele tinha uma agilidade muito grande, quando você chegava na frente dele, ele não é o cara que se jogava no chão, era aquele cara que ficava de pé, ele era muito forte, então era complicado jogar contra o Leão. Joguei várias vezes, ele no Grêmio, ele no Palmeiras, depois São Paulo e Palmeiras, fiz gols no Leão, São Paulo e Palmeiras, fiz no Corinthians também, quando joguei contra o Palmeiras e tal, mas pra mim é o melhor. Mas e a relação de vocês lá? A democracia corintiana não andava muito bem, você convoca o Leão, ó que maluco, O Leão é meu amigo, cara. Eu sei, hoje é. Faz um tempo já. Que legal. O lance da democracia corintiana foi o seguinte, demorou muito tempo, pelo menos eu consegui entender o Leão, eu não sei se os outros entenderam. O Leão nunca falou que era contra a democracia. Ele falou que não tinha democracia. Ele falava assim, lá não tinha democracia, era o Casagrande, o Sócrates, o Adilson e o Vladimir que mandavam, não tinha democracia. Ele nunca falou, sou contra a democracia. Ele já deixou claro várias vezes em entrevista e falou isso pra mim. E é isso que eu entendo. Então, lá atrás, ele não via a gente como democracia. Cara, é uma visão que o cara tem. Opinião, tá certo. Ó, já o diretor já colocou aqui na tela. A lateral? Lateral direita. Anoni, Josimar, Leandro, né? Zé Maria. Ó, o Miller já abriu o braço. O que foi, Miller? Pera aí. O Anoni, você jogou com o Anoni também, Quem vai convocar? O Miller jogou com o Anoni também. Quem vai convocar é o Casa, mas o Miller pode dar um spoiler aí, Miller. O que foi que você... O Leandro... Outro mundo, né? Leandro é do outro mundo. Era do outro mundo. Tecnicamente, o melhor jogador de todos eles é o Leandro. Mais inteligente, mais técnico. Mas eu vou estar no Zé. Sabe por quê? Porque o Zé... Cara, eu vi o Zé jogar... Eu vi o Zé chegar no Corinthians com o garoto, com o torcedor. O Zé é o cara que, na minha opinião... Se você fala Corinthians, pra mim, vem o Zé Maria na minha cabeça. Pra mim também. O Zé Maria é o Corinthians. E depois eu joguei com o Zé Maria. Cara, o Zé Maria era um lateral que os caras falam, apoiava pouco. Ele apoiava muito. Ele apoiava e voltava. Força física lateral ioiô, e era bom tecnicamente. E tinha um cruzamento... o Zé cruzava de primeira. O cara rolava pra ele lá na frente, ele saía na velocidade. Cruzamento, assistência, né? Exatamente. Então, o Leandro foi o maior lateral que eu vi jogar. Sim. E que eu joguei junto. Mas o Zé era um lateral assim que ele era completo. Ele não era tão técnico como o Leandro, mas o Leandro não tinha metade da força que o Zé tinha. Ele sabia usar a sua força. Exatamente. Eu colocaria o Leandro com um grande lateral, mas eu colocaria o Zé na minha... Ô, Chicão, só sobre o lateral aí. Você ficaria com o Zé também? Tem o Leandro aí que o Miller falou e a gente sabe que o Leandro jogou, né? Não, ficaria com o Zé, até me arrepio. Me lembro dos jogos do Zé Maria que nossa, entraram pra história. Aquele 1-1 com o Internacional no Morumbi, ele sangrou a camisa, cortou
Até Contra a Ponte, final contra a Ponte de 79. O Zé... Que é o busto dele no Corinthians, é aquela imagem da camisa com Camisa sangue. e ele é o pai do Lázaro. Você vê que eu não provoco. Eu rolei a bola pra você, ó, tá vendo? O pai é uma coisa, o filho é outra. Tudo bem, vamos falar daqui a pouco do Corinthians. Aí? Só uma coisinha. Menção honrosa para um lateral que infelizmente nos deixou muito cedo, mas jogava muita bola e seria um dos maiores laterais direitos do Brasil, que é o Lidu. Sim, lá atrás, né? O Lidu lá atrás, nos anos 60, para quem não sabe, eu vou só lembrar, o Lidu e o Eduardo estavam voltando para a concentração no Corinthians, sofreram um acidente na Marginal. E a Marginal não era a Marginal de hoje, está iluminada. Era outra realidade. Aquela coisa. Era uma estrada vazia. Até descobrir que os dois estavam lá, eles acabaram morrendo por falta de assistência. Você em casa tá montando a sua, você pode escolher também. O Casão, você percebeu que o Casão incorporou. Ele tá gostando desse negócio, você vê? Antes de abrir, ele já tá querendo votar. Não adianta falar, ele tava querendo guardar esse segredo. Miller, você pode se preparar também que vai ter a sua seleção. Você aguarde, tá? Tá vendo? Você aguarde também. Bom, zaga aí, ó. O Alex Oscar. pode dar pitaco aí, ó. Gotardo, Mauro, zagueirão do Coringão, Mussi e o Oscar. O Mussi era lateral. O Mussi nunca foi zagueiro. Foi Falei pra lateral você, direito. Chileno. Falei pra você, Chileno. Jogava lateral direita e Tá vendo? esquerda. Jogava No Milan, né? No Milan ele é lateral. O chileno quis colocar o Mussi. Eu falei, não Bom, coloca. Oscar. Mas aí Coloca, assim, Chile. ali não dá pra discutir. Brincadeira. Oscar. porque É eu falei, Oscar. Oscar, né? Jogava muita bola, né? Alex, Oscar na zaga aí. Cara, ó, bicho, aí é o seguinte, ó. Vamos lá. Ai. Ai. Guarda, olha a cara do Miller. Quer ver a cara do Miller? Dá uma olhada. Não, Miller se lança diverte. assim, Poxa, aí. o Júnior Baiano eu joguei ao lado do Júnior. Ó, vamos lá. Júnior Baiano, Dom Dario Pereira, Mauro Galvão e Moser. Então, Gente do céu. Eu joguei junto com o Júnior Baiano, nunca joguei contra. O Júnior Baiano jogava muito. Era um zagueiro bom pra cacete. O Dario, cara, os caras e Dario é uma dupla. Sim. Você escolheu o Oscar? O Mauro Galvão, clássico. Jogava zagueiro eterno. clássico. Só que o Moser, eu tinha dificuldade de jogar com o Moser. O Moser era muito meu amigo, eu tinha uma amizade na série, mas jogar contra o Moser era complicado. Não dá pra, O Moser não dava tinha- pra passar por ele, pô. Não, o Moser tinha muita velocidade, ele era muito forte, ele Impulsão. jogava duro, não tinha conversa. Porque quando eu jogava, eu gostava de conversar com o zagueiro. A minha tática era, pegava uma amizade com o cara, de repente numa jogada... Como é que é o negócio? Você pegava amizade com o cara na zaga? ficava lá na frente. Bastidor do futebol, meu amigo, assim, era no mesa. Antigamente era assim, o time atacava, o Tá. centroavante ia até o meio campo, ficava esperando pra ver jogo. E os zagueiros ficavam aqui do lado. Você puxava Aí resenha. puxava resenha. E aí, na minha opinião, o meu pensamento é assim, se vier uma bola, o cara não vai me dar uma pancada, nós estamos conversando, entendeu? Então assim, mas o Moser não tinha conversa. Então, Dario foi o maior zagueiro, o maior quarto zagueiro que eu joguei, cara. O maior quarto zagueiro que eu joguei. Os caras da Dario Pereira era inacreditável de força, mas eu coloco o Moser de quarto O zagueiro. Moser. Tá certo. Pela dificuldade de eu jogar contra com ele. Ô, Alex, teve muito atacante que tentou puxar a resenha contigo também? Vários. Quem? Não, teve muitos deles ali, mas ali também na hora do jogo ali não dava pra dar trela, porque às vezes você tá conversando é uma maneira de distrair também. Posso contar distrair, uma tá, historinha tá rápida? conversando aqui, vem um lançamento. Você lembra do Wagner Bacharel? Sim, Chegou. Wagner. Jogou no Corinthians, jogou no São Paulo. Bigode. Bigode. Eu, num jogo contra o Botafogo Palmeiras, de Ribeirão Preto, num sábado, eu estourei o ministro, lá em 83. Eu joguei na quarta contra a Ponte ainda, fiz até o terceiro gol, foi 3-2, mas o meu joelho travava quando eu batia o calcanhar no chão, ele travava. O doutor Léo Vilarinho entrava e destravava. Quando chegou no domingo, era Corinthians e Palmeiras. Era a despedida do Zé Maria. Na volta olímpica já não estava dando mais, estava doendo. Já tinha rompido totalmente, ele estava parcialmente, tinha rompido parcialmente. Quando nós entramos no campo, eu cheguei pro Wagner e falei assim, eu vou operar o joelho amanhã, tô com o ministro ferrado. Mas é verdade. Eu sei, mas o Eu Casão falei assim, gostava da resenha. Mas eu tô com o joelho mal, vou operar amanhã. Ele falou pra mim assim, beleza, Casão, é o seguinte, você recebe e toca. Recebe e toca. Se você receber e quiser partir pra cima de mim, eu vou jogar duro. Você vai operar ainda hoje. Agora, Não, opera ainda hoje. Agora, se você receber e tocar pro lado, dar um tudo passe bem. pra lá, não querer vir pra cima, beleza. Nós fizemos um primeiro tempo assim. Olha só. Ele não entrou nenhuma e eu recebia e tocava mesmo. Legal. Recebia e tocava. Ô, Simon, seu pai é resenha em casa assim também? Querer pela conversa e tal, conquistar as coisas muito na conversa, no somebody love? Ele é. E é brincalhão também. É? Gosta de tirar um sarro, principalmente os amigos dele, né? Mais os amigos dele, ele tira mais sarro. Da gente, ele é um pouco menos, mas ele é brincalhão. Mas assim, todos esses caras que você mostrou aí, eu tenho amizade com todos eles. Ó, que legal. Eu sou Que amigo legal. de todos Mas eles. porque, Rafa, é difícil um zagueiro que não dá o bote. Sim, claro. Se o zagueiro não dá o bote no atacante, ele mata o atacante.
Agora o Chicão vai tremer aqui, quer ver? Ó? Lateral esquerdo, Branco, Júnior Capacete, Nelsinho e Vladimir. Daqui a pouco vem uma geração aí já do Simon também, ó. Vladimir, eu quero ver se vira, Casão. O problema é seu, filho. Temos nada a ver com isso, nem eu, nem o chileno. O Júnior é a mesma questão do Leandro. Maior lateral esquerdo que eu vi jogar. Sensacional. Joguei com o Júnior muito na seleção, depois daí a volta no Flamengo. Eu joguei todas as despedidas dele, mas eu vou ficar com o Vladimir. O Casão tá parecendo, sabe aquele jurado de calouros? Não, calouro A ou calouro B? Aí o cara, não, esse cara é muito bom, ele elogia pra caramba, mas ele vai pro outro. Mas é pelo nível, é um nível muito bom, né, Casão? Eu joguei mais tempo com o Vladimir, então eu vi mais coisas do Vladimir. Nós somos bicampeões juntos, eu e o Vladimir jogando. Nós tínhamos uma jogada pela esquerda ali que era fatal. O Vlad jogou muito, né? Porque o Biro saía, o Biro era o 11, mas ele ia embora. O único lugar que ele não ficava era na ponta esquerda. Ele ia então eu caía pra lá e o Magrão vinha e a gente fazia uma triangulação. Eu e o Vladimir já era uma jogada que a gente fazia no treino, entendeu? Em termos de seleção, o Vlad não brilhou, né, Chicão? Muito em função do Júnior. Ah, sim. Mas o Vladimir Seleção também, brasileira. ele marcava mais do que apoiava, né? Sensacional, Ele Vladimir. tinha essa posição, porque ele tinha o Casa, tinha o Sócrates, ele encostava para fazer a jogada, a triangulação. Eu vi muitas vezes essa jogada que você falou em clássicos, né? Somente contra Contra São Paulo. Então. Eu fiz um gol contra o São Paulo em 82, exatamente isso. Exatamente. Eu, o Vlad, só que aí foi eu, o Vlad e o Ataliba. O Magrão não estava jogando e estava machucado. Fizemos jogada, eu fui por ali e fiz o gol. Então eu coloco o Vlad, mas o Júnior... Isso aí que o Caso está falando é padrão de jogo. Isso é padrão de jogo. É tática combinada com o treinador ou com os jogadores. Fala, Miller. Não, aqui esses laterais aí, tive o privilégio de jogar só com o Vladimir, que não, porque é uma geração... Você não jogou só com o Vladimir, né? Só com o Vladimir, mas pra mim o Vladimir, o Nelsinho e o Branco, eles se destacavam bastante pela força, né? Agora o Júnior era completo. Tanto que depois ele virou meio-campista e dos bons. O Júnior, ele desmontava qualquer equipe jogando de lateral esquerdo ali, porque os caras não conseguiam marcar. Quando E você ele que foi pro Torino, né, Miller? Ele começou a jogar de volante. Nossa, né? senhora, Stopper. O Torino ele arrebentou no mês. Ô, mestre, a gente vai pro meio campo. Mestre Alberto Helena Júnior, tá gostando dessa defesa do Casão aí? Imagina o que vem do meio pra frente, mestre. Tô achando ótimo, mas o Júnior é insuperável, né? Tá certo, tá certo. Aí, ó. Você que tá chegando agora, o Casagrande tá montando uma seleção dos caras que jogaram com ele. E nisso tá rolando muito o bastidor. O Miller também, que pegou muitos na época dele, seleção brasileira e até mesmo no São Paulo, também tá dando seus pitacos. Tem 3 do Corinthians, certo? A gente vai pôr Leão, o Zé e o Vlad. Oscar do São Paulo e Moser do Flamengo. A gente tem uma prévia? Dá pra mostrar a prévia ou só no final, diretor? Só no final. Então vamos lá. Casão tá que tá, hein? E tô achando a seleção muito corintiana essa, mas tudo bem, vamos lá. E tem mais corintiano aqui. Primeiro meio-campista, Alemão, Birubiru, Paulo Roberto Falcão e Toninho Cerezo. Chupa essa manga, Casão, se vira aí. Eu vou colocar o Falcão, né? Tá. O Falcão é maravilhoso. Mas a minha dupla de volante é Falcão e Cerezo. Nossa, tá certo. E não dá pra deixar o Cerezo fora. Você tá louco. O Cerezo jogava demais, meu. Viu, diretor? Então, vamos lá, próxima tela, vai. Aí você vai ter que se virar, você já ficou com o Falcão, Pita, Sávio, Silas e Sócrates, porque a gente fez um volante na seleção do diretor, tá entendendo? Então o Magrão. Né? Então aí o Magrão faz o 5, 8 e 10, né? Que tá bom, mais beleza, antigo, e 3 atacantes. Beleza. Então, você quer mexer lá na volância lá? Não. Não, Falcão. Vai de Falcão mesmo, né? Falcão e Magrão, né? E Zico. Dá uma saudade no Magrão, não dá não? Ei, beleza, daqui a pouco ele vai falar, ó o Chico, até arrepiou aqui. Aí, olha só, mas dá uma olhada, gente, o nível dos caras que o Casão jogou. Olha, Djalminha, monstro. Marcelinho, cara, que você chegou a pegar ele no Flamengo e depois veio pro Corinthians. Flamengo e Nós Corinthians. viemos juntos. Vieram juntos, o diretor falou. Eu vim antes, depois de um mêsinho ele veio. Viu, Chile? Você tava achando que não? Eu falei pra você, Chile. Eles vieram antes, tá? Chile falou. Eles jogaram juntos. O Marcelinho acho que veio junto com o Casagrande. Tá aí o Casão confirmando. Zenon jogava muito. Jogava muito, pelo amor de Deus. E Zico, o Galide e Quintino. Aí o Zico é indiscutível, né, cara? Então, Falcão... O Zenon, cara, fez... Jogamos junto 3, 4 anos seguidos, 4 anos seguidos. Que jogador, jogava muito, decidia jogo de falta, como o Zico. Falta pro Corinthians, na entrada da área, pô, era meio... quase gol. O Zenon metia na gaveta mesmo. Mas o Zico não dá. Você lembra daquele gol que ele marcou pelo Guarani?
dando um chapéu na zaga do Internacional. Se for, aí saiu no meio campo. E saiu no meio campo. Só tem 2 vagas, é isso? Então que o Casagrande está escalado, é isso? E olha só, Deu um chapéu na tudo zaga, bem. a zaga fez a linha burra, ele matou no peito, deu um chapéu e entrou com bola e tudo para ele no gol. Você acredita nisso? Falcão, Lá no Sócrates Beira-Rio. e Zico, meio campo. É, o meio-campo dele é Falcão, Sócrates e Zico. Segura. Só. Alex, ó, imagina você de zagueiro, você vê a escalação do adversário e vem com esse meio-campo. Tá tranquilo? Você quer um atacante desses 4, cara? Como é que é, diretor? É um atacante desses 4, não é isso? Mas assim, o Careca e o Ele Vieri, tirou, ele aceitou. Então, o Careca e o Vieri são 2 centroavantes. O Futre era ponta esquerda 2 e pontas, o Renato né? era 2 ponta pontas, direita. O diretor tá falando que ele que monta. Ele falou que você tá no time. Entende? Ele põe você no time. Ele é ditador. Eu tô no time, eu Você vou tá jogar. no time, tá? Não tenho então, como eu me tirar agora do você time. pode escolher mais 2 jogadores. São 2 caras, um pelo lado direito e um pelo esquerdo. É isso, Chile? 3 atacantes, você é o Ele centroavante. que escolhe. Tá certo, então tá certo. E o Miller não tá? Calma, vamos ver. Você vai ter mais. Vai rodar ainda. Ah, Você eu escolho um desses aí. escolhe um desses, depois vem outra. Então eu tô de Então, vamos lá. centroavante. Você viu como é que é? Ele não tá, já ia sobrar pra mim. E o Chile queria tirar o Miller. Então é o seguinte. Eu vou confidencial. O Chile falou, não, será que o Miller... Você tá louco? Você quer arrumar uma confusão comigo? Tá, brincadeira, hein? Então eu vou escolher o Futre. Porque o Futre é ponta esquerda. Olha só, Futre. Tá aí, beleza. E a outra... Na outra parte nós temos aí... Não, mas é o Éder ponta esquerda, cara. É, o Éder ponta esquerda. É, O Viola é centroavante, o Marques jogava pela são esquerda. atacantes. Né? O Miller. Como eu escolhi, não dá pra eu pôr o Éder de ponta esquerda e o Miller de ponta direita? Dá. Então Você é é o isso. técnico, Casão. Você pode, você manda. Então é isso. Tudo bem que você vai ter que explicar depois na imprensa, nós vamos cobrar. Escalou o Ó, Futre, deixa eu falar uma coisa. vazou, ô Chico, como é que é? Vazou uma relação do A Casagrande. relação do casal. Nós temos aqui, cara, é coletiva, a O primeira Careca pergunta. tá vendo o programa. O Careca tá vendo o programa. Eu vou explicar pra ele. Careca, eles não deixaram eu sair do time. Porque eu ia pro Miller, Careca e Éder. Tá certo, o Casão é de comunicação mesmo, já deu justificativo. Então vai o Éder, saiu o Futre, é isso? É, saiu o Futre. Entrou o Éder pro lado de lá e Miller lá direito. E Casão na frente. É isso, diretor? Joguei Fechamos? muito com o Renato também. Só assim, na seleção brasileira, Mas 85. dá pra ver o time eliminatórias de 85. Eu e o Renato, nós somos bem pra tem- caramba. foram muito A maioria das jogadas era eu, o Renato cruzando, fazendo gols e tal. Mas depois que eu fui pro São Paulo, né, quer dizer, em 84 que eu joguei pro São Paulo, depois quando o Miller foi pra seleção, nós jogamos bastante, muitas vezes eu e o Miller, porque o Renato foi cortado, nós treinávamos muito eu e o Miller de centroavante, Direto. eu vindo um pouco de trás, o Careca de centroavante. No São Paulo eu jogava de 8. Quando o Miller subiu e tomou a posição, o ataque era Miller, Careca e Sidney. No meio-campo era Zé Mário ou Márcio Araújo, eu e o Pita. Né? No São Paulo eu joguei de 8. não fui centroavante. Teremos fotos sobre esse detalhe. Você Treinadores? Você vai detalhar mais. Aí, ó, só no Mesa Redonda, o técnico joga de centroavante e ainda escolhe o cara que vai comandar ele no banco de reservas. Aqui é assim, ó, Casão. Técnico, Arthur Jorge, Mário Travalini, seu Jorge Vieira e o mestre Tele Então, Santana. vamos explicar. Arthur Jorge foi um dos treinadores mais importantes que eu tive na minha carreira. Foi pouco tempo, porque eu fiquei um ano no Porto e fui embora. Mas um cara super culto, assim, conversava. Nós somos os campeões da Champions League de 87 contra o Bayern de Munique, com ele como treinador. O outro é o Seu Mário. Seu Mário, cara, eu vou colocar Seu Mário, tá? Tá. Você Colocar tinha Seu ainda o Mário. Jorge Vieira e o Tele. Jorge Por que Vieira o e seu Tele. Mário? O Tele foi o grande treinador que eu trabalhei. O Arthur Jorge, falei, que foi pouco tempo. O Jorge Vieira, nós somos campeões também, mas eu tive problemas com o Jorge Vieira de relacionamento. Então, e com o Tele também tinha problema de relacionamento. O meu relacionamento melhor foi com o Mário Travalini. Entendeu? Entendi. Foi ele que brigou para eu ficar no Corinthians, que eu queria ir embora tinha o Atlético querendo me levar para Minas, que eu joguei na Caldense, né? Eu fui bem no Campeonato Mineiro, eu voltei, o Atlético queria me levar para lá. Eu queria ir para lá porque eu queria jogar com o Reinaldo, né? E aí o seu Mário não deixou, eu fiquei, né, entrei na democracia corintiana e depois a história começou aí por causa do seu Mário. Seu Mário Travalini. O Alex já disse que ele se espelha no Muricy Ramalho e o Miller tem uma resposta curiosa toda vez que você pergunta para ele qual é o melhor treinador. Ele faz uma mistura e chega a um nome. Como é que é aquela história mesmo, Miller? Eu trabalhei com o saudoso Selim, também o saudoso mestre de Santana, e o Lever Coupe no Cruzeiro. Grande treinador. O Lever Coupe era pró-ataque sempre, né? E o Lucha, né? Pra mim, o Vanderlei é a soma dos três. A soma dos três? Tá certo, tá aí pra você. Ô, diretor, temos então daqui a pouquinho, então daqui a pouquinho, você vai mandando pra Michele a seleção que você formou, né?
Para a gente comparar com a seleção do Casa, a gente vai colocar aqui na tela. Bom, temos então o time do Casão escalado, prêmios, é isso? Opa! Tá quebrada essa campainha. Quebrou a campainha. Quebrou a campainha. Toca de novo, deixa eu ver. Como é que é? O culpado é o pirulito, deu um estourão Eu pra tenho que frente. mandar meu acertou a marido campainha. consertar. Sabe a nossa campainha aí, gente? Essa campainha não tá. Tá certo, vamos lá, amigo. Bom, é o seguinte, ó, Luva da Poker também em parceria com a Loja Gol de Placa, @Loja Gol de Placa, com a camisa do Palmeiras tamanho M, vai para o Flávio Borges. Flávio Borges, o presente é seu. E todos os ganhadores aqui dos presentes têm uma semana para retirar o presente aqui na TV Gazeta. Como que funciona? A nossa produção, o Luco, o Matheus, ou o Guilherme, ou o Primo, vão entrar em contato com você para você pegar o seu presentão aqui na TV Gazeta. Combinado? Então, Flávio Borges, você ganhou. A gente ainda tem a bola oficial da Topper, da Gol de Placa, junto com uma camisa do Água Santa, tamanho M. Tem um telespectador aqui Vai, Água Santa. Eu quero essa camisa do Água Santa porque vai ser campeão. Acho que Ó, ele é Chico Lang. corintiano. Aliás, a gente vai falar na sequência, a gente vai mostrar como ficou a seleção do Casa e na sequência a gente vai partir para a decisão do Campeonato Paulista, os problemas de Corinthians e São Paulo, os gigantes que ficaram de fora da festa. Olha, ó, Chile, ó, que beleza o Casão, que beleza, camisa comemorativa do Coringão, né? Então vamos lá. Leão, Zé Maria pela direita, a zaga formada por Oscar e Moser, Vladimir na esquerda. No meio-campo, olha que meio-campo, gente. Falcão, Sócrates e Zico. Lá na frente, o nosso Miller, mas o Casa que foi escalado pelo diretor e o Casão falou: não, eu quero pôr o Careca aí e tal. Aí o Casão ia pro banco, mas não. O Casão tá lá na frente com o Éder. Simon, o papai é um bom técnico, Simon? É um bom técnico. Já era difícil escolher com tantos jogadores que tinha à disposição, tantos craques que tinha, né? Mas acho que fez a escolha certa. Chicão, deu saudade do seu Corinthians? Olha só, Vladimir, Zé Maria, Sócrates, Casagrande. Vladimir e Zé Maria Leão. realmente eram dois jogadores que honraram a camisa do Corinthians, né? O Zé honrou com sangue, o Vladimir honrou com categoria, era um bailarino em campo, né? Parecia que a bola vinha para ele, vinha quadrada, ele matava no peito, punha no chão, saía jogando, dava passe. Uma vez eu vi o Vladimir jogando uma partida, foi no antigo Palestra Itália, de jogadores veteranos já, e o Vladimir jogou no meu campo. Ah, é? Ele jogava no meio campo quando ele chegou no Corinthians, lá 69, por aí. E um vencedor. Ele jogava no Brasil da Pompeia, que fica lá ficava o campo do Brasil da Pompeia, na Doutor Arnaldo, sabe? Não, desculpa, na Afonso Bovero. E aí o que acontecia? A gente ia ver ele jogar, porque eu tenho 68 anos, ele deve ter um pouco menos, né? Sim. Ele deve ter um pouco menos. Então a gente fazia o jogo e ficava vendo. Pô, cadê aquele carinha que jogava com a 11? Ele jogava com a 11. Ele atacava pelo meio ou pela esquerda. E esses caras, Era muito Chico, bom. que tinham de competitividade, um jogo de final de ano lá na casa do Fran Papai Ordano, diretor do Corinthians, há alguns anos atrás, inclusive faturei meu dedinho, estava marcando o Neymar. Lá jogou o Vladimir, velho. Era um monte de amigos jogando. Um monte de ex-boleiro e tal. Rapaz, o Vladimir, ele saiu pra cima dos caras lá que jogavam o time dele, ele queria ganhar o jogo, não tinha conversa com ele não, era uma brincadeira de final de ano. O que é a competitividade desses caras que estão aqui, ó. Miller, porque Alex, Casão, esses caras não é pra ninguém. E ele passou isso pro filho dele, né, que jogava do lateral direito. Como é que chamava? O Gabriel. Jogava no meio também. O Gabriel jogava bem também. Jogava bem. Pra gente ir pro Palmeiras, mestre, essa seleção contra a seleção da Argentina campeã do mundo, placar, joga amanhã. Pega a seleção titular da Argentina, campeã do mundo, contra essa seleção do Casão. O problema é do senhor, mestre, desculpe. Não é problema, não. É uma solução. Esse time aí ganharia de 2-1. 2-1. Tá certo. Bom, no papel tá tudo muito bonito, e tá tudo muito bonito pro Palmeiras, não tá, diretor? Palmeiras, estão dizendo que o Palmeiras já é campeão. Não, daqui 2 semanas o Palmeiras levanta mais uma taça. Essa é a expectativa pelo favoritismo, não é? Favoritismo do Palmeiras, não tem como negar, em 2 confrontos com a Água Santa. A primeira partida acontecendo em Barueri. O Água Santa nem pode jogar no seu estádio em função do estádio não ter iluminação. O jogo tem que atender os interesses da televisão, então vai começar à tarde. Vai ser em Barueri, o jogo comando do Água Santa, e o Palmeiras decide no Allianz. E todo mundo falando que o Palmeiras já é campeão, com grande chance mesmo. Mas o Alexandre Silvestre,
E o futebol é um esporte muito legal porque nem sempre o favorito ganha. Eu entendo que não vai acontecer zebra, não sei você. O Chico vai secar muito. Mas o Alexandre Silvestre preparou um pouquinho a respeito dos cuidados que o Palmeiras terá que tomar com a Água Santa. Na tela. O Palmeiras é franco favorito contra o Água Santa na final do Campeonato Paulista 2023, por vários motivos. O peso da camisa, a força do capital alviverde, a qualidade do time, único invicto na competição e talvez a melhor equipe do futebol brasileiro na atualidade. O fato do rival de Diadema não ter experiência numa decisão desse porte, além do Água Santa não poder jogar na casa dele, o Distrital não tem capacidade mínima de público, de acordo com o regulamento do Paulistão, também são pontos a serem considerados. Recordar é viver. Em 2016, na fase de grupos, o Água vendeu o mando de campo, atuou em Presidente Prudente e meteu 4-1 no Palestra. Zebras mais raras acontecem também em finais, como na de 1986. Outros tempos, é verdade, o Porco vivia um jejum de 10 anos e definiu o título estadual daquela temporada frente à Internacional de Limeira. Não conseguiu sair da fila. Claro que o Palmeiras de hoje do Abel está bem mais redondinho do que aquele Palmeiras da década de 80. Contudo, todo cuidado é pouco. Agora, sempre, estamos falando de futebol. E no futebol, um erro individual ou coletivo pode mudar tudinho. Assim como o tal do já ganhou. Parece fácil, não é? Parece fácil. E agora somos obrigados a ganhar, não é? Não. Palmeiras vai perder, não sei quando, mas vai perder. Nós não somos obrigados a ganhar. O que eu digo aos meus jogadores, eles são obrigados a deixar tudo dentro de campo. É a única obrigação que nós temos. Viu o que o Abel falou? Parece fácil, mas não é. É conversa de treinador, Miller, essa do Abel? Parece fácil, mas não é? Ou você, o Alex e o Casão, como ex-jogadores, vê de uma forma diferente que eu, o Simon, o Chico, a Michele, o torcedor em casa? Todo mundo apontando como favorito. O Abel fala, parece fácil, mas não é. Como é que você enxerga tudo isso? Nenhuma partida, nenhuma decisão é fácil, né? O time, no caso do Palmeiras, que vai tornar fácil na praticidade. Todo mundo sabe que o Palmeiras é favorito. Eu não vejo o Palmeiras levar uma invertida do Água Santa assim. Eu acho que não. Lógico, tem as suas preocupações, O Palmeiras é um time que ele não dá oportunidade para o adversário o surpreender. Eu estava conversando agora com o Pirulito, o Palmeiras é um time compacto, que sabe se posiciona bem dentro de campo. Essa é a diferença do Palmeiras para o Flamengo atualmente. O Flamengo é um time só de curta. O Palmeiras é um time de longa constantemente. Pode ver que quando o Abel faz o quê? Ele coloca o Mike junto com o Marcos Rocha. Por quê? Porque o Marcos Rocha não tem a perfeição no cruzamento como tem o Mike. E o Mike tem uma chegada melhor. Só que a longa do Marcos Rocha, a metida de bola, é muito melhor que a do Mike. Aí ele faz o quê? Ele segura o Marcos Rocha para meter a longa e o Mike para chegar na linha de fundo e cruzar. Essa dinâmica tem dado certo constantemente. Então, acho que o Palmeiras é favoritíssimo, vai vencer as duas partidas e vai ser campeão. O Alex, o técnico de futebol, quando tem uma diferença tão grande como existe entre Palmeiras e Água Santa, com todo respeito ao Água Santa, ele diz o que para os jogadores em duas partidas? A responsabilidade é toda do Palmeiras? Qual é o argumento que o treinador utiliza para tentar arrancar algo dos seus jogadores em duas partidas? Eu acho que primeiro, entre as duas camisas, com todo respeito ao Água Santa, eu acho que o próprio atleta já sabe a responsabilidade que tem e a camisa que, na verdade, está vestindo, né? É óbvio que o treinador, assim como o Abel, nesse momento, ele nunca vai transmitir que a equipe dele, ela seja a favorita, né? Mas o que eu estava dizendo aqui pro Miller, eu tive a oportunidade de acompanhar Palmeiras e Flamengo lá em Brasília,
O time do Palmeiras é um time fantástico, porque quando você vê na TV, você não vê muitos detalhes no jogo, porque está acompanhando ali a bola. E eu acompanhava muito a movimentação que os outros jogadores faziam quando não tinha a bola, né? Porque estatisticamente, durante 90 minutos, cada jogador passa no máximo 3 minutos com a bola no pé. Então a grande questão de um time bem treinado é o que os demais fazem quando está sem a bola. E eu estava falando do Zé Rafael, taticamente é um jogador fantástico. O Abel mudou ele, inclusive, agora de posição com a ausência do Danilo. Exatamente. E o Palmeiras é um time que é muito vertical. É direção do gol o tempo todo. Então rouba uma bola ali, puxa no Veiga, o Veiga já no Rony. Todo o tempo. Já o Flamengo é aquele toca, mais posicional até chegar ao jogo apoiado. De bola curto, porque não tem jogador de velocidade. Não tem. Né? E o Palmeiras atrai um pouco. Às vezes a gente acha que o Palmeiras, ofensivo, o Palmeiras ele tem algo que ele traz o adversário para o campo dele. Então ele faz a defesa, como foi com o Flamengo, jogar numa linha alta. Quando perde aquela bola ali no meio de campo é onde eles conseguem contra-atacar com o Rony já caindo nas costas da linha de 4. Né? Você tem um grande goleiro, você tem uma dupla de zaga forte, os dois laterais são bons, então dá para você ficar tomando porrada um pouquinho para depois sair no contra-ataque. Agora, Casão, nos 2 últimos jogos, isso vale para o Simon, para o Chico entrar na conversa, para o mestre também, nos 2 últimos jogos existia uma dúvida entre Tabata e Endrick. E o Abel surpreendeu muita gente, inclusive, né? Começou com o Tabata, o Endrick ficou no banco, e quando machuca o Tabata em um dos jogos, a novidade para todo mundo seria a entrada do Endrick. E não, ele apareceu com o Breno Lopes. E agora o Tabata, contundido, não vai, já está de fora dessa primeira partida. Você entende que ele vai com o Breno Lopes, o Endrick não está pronto para uma decisão, o que você pensa? Eu acho assim, as dúvidas, só tinha dúvida quem está de fora. Porque o Abel não tinha dúvida nenhuma. Sim. Ele colocou o Endrick para jogar na fase de classificação. Para o garoto pegar mais experiência, para sofrer. O Endrick sofreu muito na fase de classificação. Cara, é difícil você ter 16 anos e entrar e jogar contra 2 zagueiros que já rodaram pra caramba, já enfrentou todo mundo. O cara sabe o atalho, o cara sabe bater, o cara sabe puxar a camisa, o cara sabe deslocar o atacante, e ele ainda não sabe nada disso. Ele vai aprender a isso. Então, durante a fase de classificação, que era óbvio que o Palmeiras ia classificar, ele foi dando tempo para o Endrick jogar, jogou à vontade o Endrick. Na última rodada do Guarani, ele já não colocou o Endrick. Ele já preparou o time para o jogo eliminatório depois. E aí, ele vai sair ou com o Breno Lopes. Eu prefiro o Giovani, tá? Eu saía jogando com o Giovani, Rony e o Dudu. Né? Na minha opinião, eu gosto do Giovani. O garoto vai para cima, dribla. O Breno Lopes é velocidade. Velocidade entra bem em diagonal. Ele não é driblador. Ele não é o Breno Lopes. Será que não pode ser surpresa o Giovani para essa decisão, gente? Porque pode. Até pelo Água Santa, que é um time que deve marcar, não adianta você ter muita velocidade com um time que está muito fechado, né? Agora, em relação ao Palmeiras, o Palmeiras é um time pronto, gente. O Palmeiras é um time pronto. O trabalho do Abel, que eu acho que não vai ser um trabalho tão grande assim, é o foco. O Palmeiras só perde esse título se perder o foco. Se o Palmeiras perder o foco do jogo, realmente achar que é superior e que vai ganhar numa jogada, daqui a pouco a gente ganha uma jogada, estica o Rony, daqui a pouco o Rony faz o gol. Faço o gol a hora que eu quero, você toma o gol e depois não consegue fazer. Mas isso não acontece com o time do Abel. Um dos pontos mais fortes do Abel como treinador é trabalhar o psicológico, o mental e o foco. O time do Palmeiras é focado pra caramba, senão não ganhava de 4-3 do Flamengo. Ô Chico, pra torcida do Corinthians, e é do futebol, gente, isso aí é de futebol. O seu time não tá jogando, você vai secar o rival. Então restou ao corintiano dar uma secada aí pra ver se o Palmeiras perde o título. Você, como representante da torcida corintiana, adianta tirar o secador do armário ou a Inês é morta, filho? Adianta, lógico que adianta. Claro. O futebol você resolve lá dentro de campo. Ninguém ganha na véspera, não. O meu pai sempre falava para mim, filho, só o peru morre na véspera. Porque tem que matar o bicho antes para botar no forno, né? E servir nas festas de final de ano, Natal e Ano Novo. Então eu quero dizer o seguinte, na minha opinião, o Palmeiras tem a obrigação de ser campeão, sim. Não adianta o Abel vir com esse discursinho para sabe, politicamente correto. E não tem nada disso não. O Palmeiras tem que entrar em campo e ganhar da Água Santa. O Palmeiras vai enfrentar um time que não está em nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro, não está em nenhuma divisão, subiu da Várzea em 86, tá? E só vai
parar agora 7, 8 meses para disputar o Campeonato Paulista Então, o Palmeiras campeão, de 2024. Palmeiras Então, quer dizer, campeão, Chicão. É um time que não resta a menor dúvida, Ele finge que não tá é ouvindo. um saco de pancada. O Palmeiras campeão. Agora, o Palmeiras tem a obrigação, sim, de ganhar o primeiro jogo, ganhar o segundo jogo, para mostrar serviço. Palmeiras campeão, né, Chico? Não, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar. Ele não fala. O Palmeiras tem a obrigação de ganhar. Outro dia eu estava vendo o Breno Lopes falar, falou assim, não, o Breno... O que foi? Palmeiras campeão, Chico? Não, peraí, deixa eu falar o que o Breno Lopes falou. Tá bom, é que eu achei que você não estava me ouvindo, Não, desculpa eu tô te ouvindo muito bem. É que, sei lá, o Breno fala, Lopes, não fala. o Breno Lopes diz o seguinte, o Água Santa vai entrar com a faca nos dentes. Eu falei, ué, peraí, esse cara tá falando de quem? Do Real Madrid? Tá falando de quem? Do Flamengo? Tá falando de quem? Do Corinthians? Porque o Palmeiras dançou miudinho com o Corinthians, quase que perde. Então, aí que tá. Não, tá falando do Água Santa. O Água Santa só tem jogador que tá rodadaço. Então, quer dizer, olha, tem que ganhar sim, seu Abel. É sua obrigação. Ô Simon, não tem muito o que fugir. Qualquer resultado que não venha a ser o título do Palmeiras, acho que é uma grande zebra, né? Com certeza, né? Por tudo isso que o Chico falou, né, do Palmeiras, que vem ganhando todos os títulos ultimamente, e o Água Santa não tem uma divisão ainda, até porque escolheu não ter, né? Porque vai parar o ano inteiro, vai só voltar ano que vem, mas teria a Série B e tal, mas também por conta disso. Eu acho que o único problema do Palmeiras é que, se a gente lembrar o primeiro jogo que o Palmeiras ganhou de 1-0, foi um jogo muito físico, né? Sim. Então, se o Palmeiras entrar nesse jogo do Água Santa de ser esse contato físico toda hora brigado, pode tirar um pouco o foco, como meu pai falou, né? O foco do Palmeiras acho que é o fator principal, que o Abel não deixa esse clima de oba-oba. Então, para mim, acho que muito mais do que todas as estratégias de tática e forma de jogar, acho que o principal fator do Palmeiras, fator positivo, é esse foco. E se o Palmeiras entrar nesse jogo do Água Santa, de ser um contato mais físico, de ter aquela confusão, assim, acho que o Palmeiras pode perder. Mas como são 2 jogos, eu acho muito difícil. Talvez o único detalhe que possa fazer o Palmeiras perder, o Palmeiras é muito bom nisso, que é o foco. Ô mestre, só pra gente já ir pro Corinthians do Chico Lang, eu gostaria que o senhor falasse aí sem o Tabata. O que o senhor acha que o Abel vai fazer? Vai com o garoto Giovani? Vai com o Breno Lopes? O Hendrick tem alguma chance, na sua opinião? Eu não sei o que passa na cabeça dele. Ele costuma ser muito convencional e, portanto, não me parece que ele vai arriscar com o Giovani, embora essa fosse a melhor solução. Eu acho o seguinte, o Simon tem toda a razão quando ele disse que o Palmeiras corre o risco de entrar no contato físico, porque o Palmeiras é um time muito bem organizado, mas que não encanta, que não desenvolve futebol, que quebre todas as regras do jogo. Mas 2 jogos, muito dificilmente, o Palmeiras deixa de levar a taça. Tá, eu então já vou abrir o palpitômetro aqui e eu vou logo de 2-0 no primeiro jogo. Para mim, 2-0, Chicão. Pode mostrar aí, diretor. 2-0 Palmeiras no primeiro jogo, sem zebra. É o que eu penso. Você, Chicão? Eu acho que esse jogo tem tudo para complicar a vida do Palmeiras. Eu acho que o Água Santa ganha de 2-0. Peraí. Só um minutinho, gente. Espera um pouquinho, peraí. 2-0 Ó, depois o senhor fala do negócio do VAR. Tá? Diretor, anota que eu cobro. O senhor quer mudar o palpite ou mantém? Você falou 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Eu falei 2-0 Água Santa, primeiro jogo. Tá bom, tá anotado. Desculpa, errei. 3-0. 3-0. Ele dá motivo. Simon, pra você, placar. 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Casão? Eu acho que o Palmeiras mata o campeonato no primeiro jogo. Eu acho que o Abel vai forçar esse primeiro jogo para matar o campeonato. Eu acho que 3-0, 3-1 Palmeiras. 3-1. 1-0 Palmeiras. O Alex 1-0 é o jogo mais complicado. Miller? O Água Santa teria uma mínima chance se fosse uma partida só. É isso. Mas, para mim, o Palmeiras vence as 2 partidas e essa primeira ele vence por 3-0. 3-0, eu também liquidaria no meu entendimento. Michele e Gianella? Olha, eu acho que vai ser 3-1 pro Palmeiras, viu?
nesse primeiro jogo aí. No outro também o Palmeiras ganha. Michele tá com os palpites bons O aí Santa essa tá semana, pegando hein? esse programa aqui, viu? Vai levar pro vestiário, os caras. Vai motivar os caras. editar. Vai editar É, isso então, aí. os jogadores de hoje precisam dessas Isso aí, coisas. vai pegar, Aí, É isso aí. Tá e eu vou vendo? dizer uma coisa E pra agora- você. Não é à toa que a água é santa. A água é santa. Esse que é o Mas o problema. lance é assim, na Claro. minha opinião. Não tem como falar outra coisa, né? óbvio. É Água Santa e Palmeiras. Se fosse Guarani e Palmeiras seria a mesma coisa. Qualquer outro time e Palmeiras seria até São Paulo. Viu, Chico Lani? Corinthians e Santos, o Palmeiras era favorito. Você viu, Chico? O Palmeiras era favorito. Eu não joguei bola ao lado do Sócrates. Eu não fiz os gols Você viu, Chico? maravilhosos Casão que falou, o Casão viu? falou e fez. Então você dá licença. Eu não joguei bola, mas curti muitos gols que o Casão fez pelo Corinthians. Deixa pra fechar o palpitômetro lá na Mestre Caverna. Mestre, seu placar aí pra primeiro jogo lá em Barueri. Água Santa e Palmeiras, mestre. Eu acho que é Palmeiras 1-0 para enfatizar o nível do futebol brasileiro atual, né? Vamos aguardar e no próximo domingo, aqui no Mesa Redonda, tudo com uma grande festa, hein? Teremos sala VIP no próximo domingo. E já que é decisão, então no próximo domingo você não pode perder. A gente vai mudar de assunto, mas vamos dar uma passada naquelas fotos do casa, diretor? Tem alguma coisa aí Tá certo? Então você prepara aí que a gente vem com mais fotos do caso, é isso, né? Então se prepare que tem mais fotos e quando tem foto, tem bastidor, você já sentiu. Mas antes um recado importante para você. Atenção, você que gosta de torcer, que tal também palpitar, assim como nós, sobre os jogos da rodada de todos os esportes que você ama, hein? A Odds Scanner é a plataforma que traz análises imparciais sobre todas as modalidades esportivas, com foco nos benefícios para você dar o seu palpite nos jogos. E o melhor é que uma equipe de especialistas te ajuda a definir o melhor palpite, só especialistas mesmo, com as principais informações já atualizadas dos times e muitas outras dicas exclusivas. Acesse agora o site aqui no GC, e você vai encontrar as análises, prognósticos e muita informação para deixar os seus palpites certeiros sobre todos os jogos. Odds Scanner, informação confiável e de qualidade para o palpite mais certeiro da sua vida, tá certo? Temos aí, ô Chile, mais bastidores do Casão aqui no nosso acervo, vamos lá? Olha lá. Mas será telão Caldense. aqui, deixa eu ver. Será Caldense. Caldense, 81. ó, o Casão tá aqui, ó. Ali embaixo, né? Isso aí é o bicampeonato, 83. Essa é a foto da quarta-feira à noite, o dia do título mesmo. Contra o São Paulo, né, Contra Casão? São Paulo. Olha lá o Leão lá. Leão, ó. Leão, Sócrates, Casa, Eduardo, Biro, Zenon, Maurão, Alfinete, 8-2. Paulinho, 8-2. 8-3 esse. Paulinho, Juninho e Vladimir. Olha aqui, que timaço. O que mais que temos aí? Mais Essa é de 82. 82. Chicão fica babando. Calma, Chicão. tá louco. Olha só. Vamos ver se eu tô bom de memória aqui. Você vê que a gente inventou de trocar o ataque com a defesa nas fotos. Olha, nas fotos o verdade. ataque está sempre em cima e a defesa sempre embaixo. Quem é ao lado do Solito ali? O Solito? Ataliba, Sócrates, Casão, Zenon Biro, Mauro, Daniel Gonzalez, Alfinete, Paulinho e Vlad. Que beleza. Nossa, Daniel Gonzalez. Gonzalez era um zagueiraço, hein? Só para quem não sabe, morreu num acidente de carro, defendendo o Vasco da Gama no túnel Dois Irmãos. Exatamente. Lá do Rio de Janeiro. Momento mais marcante da democracia corintiana, né, Casal? Esse daí foi quando nós entramos para jogar a final na quarta noite. Na hora do almoço, eu estava com uma coisa na cabeça assim, precisamos fazer alguma coisa, Eu cheguei no Adilson e falei, Adilson, nós precisamos fazer alguma coisa hoje à noite. É a final, precisamos fazer alguma coisa. E eu dei a ideia de fazer uma faixa. E aí, vocês lembram do Peninha? Sim. Da Folha, né? Lembro, Peninha. Então o Peninha estava perto, ouviu, aí ele chegou e falou assim, eu estou ouvindo vocês falar de uma faixa, por que vocês não escrevem ganhar ou perder, mas sempre com democracia? Pô, é isso. O Adilson falou assim, não sei se vai dar tempo, não sei, né? Aí à noite nós chegamos no vestiário, a faixa estava lá, pronta. Foi uma ideia em conjunto ali. Eu, Adilson e o Peninha. O Peninha deu a frase. O Morumbi lotado, hein, gente? Que beleza. Baita jornalista, hein? Esse gol foi contra o Santos nas oitavas de final. Foi o primeiro jogo, porque teve a fase classificatória e foram 2 grupos de 4. Tá. E aí o Santos era um grande time já, foi campeão em 84, é o mesmo time. Quem ali? No fundo é o Toninho Carlos ali? No fundão lá? Toninho Carlos? Toninho Carlos. Parece que o lance foi, tava 1-0 pro Santos, gol de pênalti do Serginho, essa aí foi a última jogada. 46 do segundo tempo. O Alfinete cruzou, o Magrão resvalou de cabeça, ela passou por cima do Márcio e eu peguei atrás e fiz o gol. O pai tem muitas fotos em casa, ô Simon?
Tem É? um baúzão assim, cheio de Sério? fotos. Da tem. Itália pra caramba. Tem bastante foto da Que Itália. legal, que legal. Que mais, diretor? Vamos lá. Opa, olha só o Casão. O óculos era estilo, Casão? Já não... Não, eu tenho astigmatismo. Mas- Isso aqui é de grau. ó. Tá, tudo bem. Mas isso aí é estilo mesmo. Isso eu falei, tá matando. Molecão, pô, molecão. Isso é estilo mesmo. E o Magrão. Olha Aí, ó. que foto emblemática. Então, esse aí é o Explica essa Leão foto. chutando. 2 toques. É o 2 toques, o Leão tá chutando, eu tô pegando. Sabe o que acontecia? Eu não conversava com o Leão na época do Corinthians. Ó, Tinha uma bastidor briga. pra você, gente. Aí no sábado de manhã, olha só, sábado de manhã eu chegava mais cedo que eles, chegava no roupeiro e falava assim, me dá toda a roupa do Leão aí. Pô, mas ele não gosta, eu sei que ele não gosta, pode me dar. Aí eu pegava a roupa toda, luva, tudo. Aí eu já ia pro campo, quando ele chegava, ele olhava, a primeira vez que ele viu, ele ficou raivoso. Pé da vida. No armário, Aí no depois ele armário. começou a relaxar e começou a jogar na linha lá. Aí ele jogava na linha no time contra. Ele nunca era meu time a meu favor, ele era time E contra. que foto é essa? Não, mas eu fazia pra provocar, o início foi pra provocar, Esse é um depois foi programa bom, o divertimento. dia com o Leão e o Olha a roupa Casagrande. dele, a roupa não era linda? E a roupa sensacional. A roupa- O Leão jogou com essa camisa. Se puder só voltar aquela foto lá, essa camisa listrada, zebrada do Corinthians, mas no Palmeiras o Leão também jogou. Mas depois. Depois. Essa surgiu no Corinthians. Esse estilo ele fez No no Corinthians, Corinthians. depois Essa ele levou o camisa do estilo lá Leão pro é bonita Palmeiras. pra caramba. Essa Caramba. Camisa Boa. sensacional. Olha, ó que camisa, um grande barato. Casão aí no gol, Paulinho ali e o Leão chutando em cima do Casa. Pegava a luva dele, pegava a camisa, sacaneando, tá a vendo? meia. Ele deu uma cacetada aí, Ele deu uma cacetada, ele queria chutar forte. Queria afundar Agora, você, né? essa próxima aqui é um bastidor bem legal, né, Casa? Isso aí foi um show da Rita Lee, 82, que eu prometi pra ela que eu ia levar uma camisa pra ela. Tá. Nós jogamos à tarde contra a Ferroviária, ganhamos, aí cada um foi pra sua casa e nós fomos, né, cada um foi pro seu carro. Eu fui pro Ibirapuera, aí chegamos lá. Ginásio de Ibirapuera, esse show. Ibirapuera. Aí o produtor levou a gente pra um canto, aí chegou um momento e falou assim, ó, daqui a pouco vou chamar vocês pra gente fazer a surpresa, vocês vão entrar no palco com a Rita. Espera só um pouquinho então, quer ver? Vocês entraram no palco com a Rita? Põe na tela, diretor, pera aí, vamos ver. Deixa eu ver como é que foi isso aí. Por favor, meu amor, vote em mim. Rita ali, ginásio do Ibirapuera lotado e os caras Então, da democracia Aquela lá. camisa lá, Ah. eu prometi pra ela, fui pra minha casa e esqueci. Você esqueceu de levar a camisa que você Esqueci. prometeu? Aí quando o produtor falou assim, ó, daqui a pouco vocês vão entrar no palco e tal, aí eu falei, Magrão, você trouxe a camisa? Ele falou, que camisa? Porra, eu prometi a camisa pra Rita Lee, você trouxe? Não, você não falou pra ninguém. Eu falei, puta, eu não falei pra ninguém. Nem com o Vlad? Pra ninguém. Aí tinha um cara lá, dançando no show da Rita, com a camisa número 9 do Corinthians. Aí o Magrão falou pra ele assim, ó, vai lá e pede pro cara, tirando uma onda da minha cara. Eu falei, beleza, eu fui lá no cara, você arruma a camisa do... Pô, Casão, caramba, você não tem a camisa? Cara, eu prometi pra Rita Lee e eu esqueci. O cara, pra Rita Lee eu dou, tá, camisa. Essa camisa era de um cara. Ou seja, não, você na sua casa, imagina a cena, né? Casa Grande, pô, os caras da democracia, No auge, só, tava no no auge auge, né? Ginásio de Ibirapuera lotado. O cara, pra ele ter ido no show da Rita Lee com a camisa do Corinthians, você imagina o quanto o cara não era corintiano. Com a número 9 Né? ainda. Com a Ele era número artilheiro 9. do campeonato e Pô, tal. aí o Casagrande, daqui a pouco ele se depata lá, né? Por favor, vote em mim. Aparece o Casagrande na frente dele e pede a camisa pra ele. Do Tá Corinthians. tudo invertido. A do Corinthians tá tudo invertido. O cara ficou maluco. Cara. Aí o cara deu a Você camisa. sabe que só uma outra historinha. Esse ano foi um ano mágico do Corinthians em todos os sentidos, né? Nós fomos campeões, eu fui o artilheiro, o Magrão foi vice-artilheiro, nós fizemos tudo. E essa não foi a única vez que nós cantamos esse ano. Teve um show lá no Corinthians, um show pela anistia. E aí, teve um futebol de manhã, estava todo mundo lá e o Gonzaguinha estava. O vestiário estava lotado, nós esperamos todo mundo sair, tomamos um banho, eu e o Gonzaguinha, nós fomos conversando, até o churrasco lá atrás. E ele tinha show à noite no Tuca. Aí quando chegou lá umas 5h30, pô, eu preciso ir embora, deixa que eu te levo. Eu levei o Gonzaga até o Tuca. Voltei para minha casa, tomei banho, fui pro ginásio do Corinthians e apresentei o show. Ó, primeira atração vai ser o Fagner, tal. E saí, aí colou os caras da produção e falou assim, é o seguinte, o Gonzaguinha é o cara mais importante pra gente aqui. Vai lá no Tuca,
Porra, convence ele a ele vir pra cá. Eu falei, gente, eu conheci o Gonzaguinha de manhã, gente. Eu conheci o Gonzaguinha de manhã. Não tenho amizade com o Gonzaguinha. Aí os caras falaram assim, ele ficou conversando com você o dia inteiro. Nós conhecemos o Gonzaga, ele não conversa com ninguém. Ele gostou de você. Pode ir lá. Tá. Aí eu fui. Cheguei lá, vi a última música, fui lá no camarim. E aí, Gonzaga, pô, legal que você veio. Eu peguei uma puta amizade com o Gonzaguinha e com o pai, o Luiz Gonzaga, o Silvio Luiz. Peguei uma amizade muito forte. E aí eu falei pro Gonzaguinha, vamos lá, os caras estão precisando. Então ele falou assim, pô, Casão, é o seguinte, eu não sou de partido. Tinha ligação com o partido, né? Eu não sou de partido, eu sou pela democracia e tal. Aí eu falei assim, então, vamos fazer o seguinte, esquece o partido, vai lá pela democracia. Vamos comigo, você vai pela democracia. Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, você é convincente, hein? E eu levei. Só que teve um pedido dele, ele falou assim, eu vou se você subir no palco e cantar comigo uma música. Você mandou bala. Falei, não, tudo bem, vambora. Eu tinha que levar o carro. Você que era? Era, sacode a poeira, em balança. Só que na hora que ele subiu, eu cheguei e chamei os caras, né? Eu falei, eu não vou subir sozinho pra cantar Gonzaguinha, cara. Magrão, vamos lá, Vladimir. O Magrão pipocou. Aí subiu o Vladimir e o Pita, que jogava na Portuguesa, que jogava no Corinthians, e nós cantamos com ele. E aí o Casão foi no show e prometeu o gol Rita Lee, não foi isso? No campo. Então, no campo. Lá pro Osmar Santos da cabine, não é isso? O Osmar estava na cabine, o Faustão me deu o fone. Aí Fausto Silva, Fausto Silva, pô, repórter. Casão, aqui, tô com a Rita Lee aqui e tal, lá. Naquela época, pô, tinha 19 anos. Eu falei, pô, legal, Osmar, eu vou fazer o gol Rita Lee. Fala pra ela que eu vou fazer o gol Rita Lee. Cara, eu nunca... Falei, puta, agora... Será que ele fez? Pera aí, Casão. Casão, segura. Será que ele fez? Diretor, na tela, deixa eu ver. Consolidaram a vitória, entusiasmaram o meu povo, na frente o Coringão, 3 para o Corinthians, 1 para o São Paulo, está decidindo o título paulista, há uma empolgação natural do meu povo, há uma festa incrível, o Corinthians faz 3-1 em cima do São Paulo, aos 41 dessa para complementar, o Corinthians vai se sagrar campeão paulista de 82. Um beijo carinhoso para o Osmar Santos, o pai da matéria, e pra com Rita quem Lee, tive a honra de trabalhar por muito tempo e, claro, para a Rita. Sensacional. Né? Estamos falando com muito prazer da Rita Lee. Foi difícil, mas você cumpriu no finalzinho, né? Cara, nunca mais prometeu gol para ninguém. O nosso time estava jogando pra cacete, né? E esse aí foi o 28º gol que eu fiz no campeonato. Eu fui artilheiro com 28 gols. Depois os gols começaram a diminuir, né? Nos campeonatos. Mesmo com o mesmo número de jogos, teve uma vez ainda que foi o Evair e o Careca com 25, mas depois os números foram caindo. Você vê, o artilheiro hoje é 11, 12 gols, né? 9, né? E naquela época não. E o lance assim, eu fiz 28, foi um montão, né? No 81, o Jorge Mendoza tinha feito 38. Em 80, o Serginho tinha feito 31. Então, 28 foi o menor daqueles 3. Ou seja... Mas depois dos 28, ninguém chegou mais perto. Olha, tá vendo? Histórias não faltam. Mas, já que a gente falou de Corinthians, deu esse gancho, o Chicão já cresceu, estufou o peito, já viu o Corinthians campeão e tal. O Thiago Salazar tem uma reportagem especial daquilo que o Corinthians precisa melhorar para brigar de igual para igual na temporada com o chamado gigante Palmeiras. Cair logo nas quartas de final em casa e contra o Ituano definitivamente não passava pela cabeça de ninguém dentro do Corinthians. Vamos refletir e discutir internamente e continuar trabalhando esse crescimento que tem que continuar tendo. É uma visão, né, desse processo do trabalho que tem evoluído numa parte ofensiva, que tem evoluído em bolas paradas, que tem evoluído defensivamente, e nesse comportamento nosso, nesse momento de decisão, que temos que evoluir. A eliminação refletiu em invasão ao CT e intimidação aos atletas. Está errado.
né? Sempre entraram pela porta da frente, sempre conversavam. E dessa vez também foi combinado de serem recebidos por mim no Parque São Jorge. Não seria aqui. Infelizmente fui surpreendido com essa invasão, mas agora está na mão do delegado e vamos ver os próximos passos. E também causou o pedido de demissão do diretor de futebol Roberto de Andrade. Fico muito triste, tentei de tudo para que ele ficasse e só resta hoje, agora, é agradecer por tudo que ele fez. E é uma pena, eu não entendo o porquê, quer dizer, entendo, tem muito de política também nisso, infelizmente. Para dar a volta por cima, o Timão terá quase um mês inteiro livre até a estreia na Libertadores. É claro que esse tempo longo é realmente um cenário ruim, né? No futebol, poder dar a resposta é dentro de campo, não tem muito o que falar e ficar tentando justificar. Mas tem também muito o que melhorar. Então vamos aqui listar as prioridades do clube e do time para essa espécie de nova pré-temporada. A prioridade número 1 é encontrar um substituto para o Renato Augusto, já que quando ele não joga, a equipe cai muito de produção. Sem o camisa 8 nesse ano, o Timão fez 3 jogos, perdeu 2 e empatou 1, justamente o duelo com o Ituano. E em relação à reserva do Renato, até coloco aqui para vocês, que acompanham o futebol, acho que até mais do que eu. Se vocês tiverem alguma sugestão de nome, que jogue, que o Renato jogue, e que seja viável, porra, dá uma ligada, vocês ligam direto, liga também para dar estoque, tá? Mas a gente está trabalhando atrás disso, está procurando, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. A prioridade número 2 é arrumar a defesa, que levou 11 gols em 13 jogos. Sofremos mais no começo, hoje e em alguns jogos mais recentes temos sofrido um pouco menos. Temos buscado, a gente conseguiu em um primeiro momento ajustar uma parte ofensiva mais rapidamente e a parte defensiva foi aos poucos melhorando em alguns aspectos, mas ainda sofrendo. A prioridade número 3 é definir o meio de campo, com Rony ou Fausto Vera. O argentino teve uma lesão logo na estreia e só fez 3 jogos como titular. Rony entrou e agradou, mas e agora com o Fausto recuperado? Será que ele vai ser mantido? Prioridade 4. Acabar com a Neoquímica Arena dependência. Se em caso o Corinthians está invicto na temporada e costuma jogar bem, como visitante, o Alvinegro conseguiu apenas uma vitória e acumula atuações bem fraquinhas. A prioridade número 5, a última da nossa lista, na verdade, é um problema da diretoria. A janela de transferências fecha agora, dia 4 de abril, e todo mundo já percebeu que o Corinthians precisa se reforçar. Claro, faz parte também do processo e já vínhamos falando sobre algumas situações, o clube já tem se movimentado em algumas situações. Por enquanto, o jovem atacante Christian Barletta é a única novidade, mas o clube tem mais 2 metas no mercado. A primeira delas é contratar um meia armador. E a segunda meta é ter uma nova opção de centroavante. Dá para melhorar? Sempre dá, mas tudo tem que ter responsabilidade. Eu não quero ser irresponsável. Como eu coloquei, eu prefiro ser o cara que saiu daqui e organizou as contas e deixou o clube organizado com gestão, sabe, com tudo que sempre foi cobrado, um clube próximo, mais próximo possível de uma empresa, que é o que o Corinthians tem hoje, e do que ser lembrado como o cara que ganhou o título e que deixou uma conta aí e o clube vai ficar mais 10, 15, 20 anos tentando sair do buraco. Bom, com tempo livre e prioridades definidas, agora é trabalhar no campo e fora dele. Daqui a 2 semanas, os campeonatos mais importantes do ano vão começar. E a grande dúvida nesse momento é como o Corinthians vai chegar. Alex, o Corinthians pode brigar por coisa grande nesse campeonato? Eu creio Libertadores. Libertadores. Casão, balanço desse Corinthians. Barletta chegando, o Chico, o Miller tem falado muito aqui. O Corinthians tem um bom time, né? Mas a temporada é longa. O Corinthians tem um time bom, que dá para bater de frente, mas eu acho que pontos corridos não tem um time para ganhar o campeonato. É para classificar para a Libertadores. Mas eu acho assim, os times que ganham o campeonato hoje em dia, tem 2 volantes que jogam. E ele tem lá o Vera e o Maico. Eu acho que a dupla de volantes do Corinthians tinha que ser Vera e Maico. 2 tem falado isso direto, né, Miller? 2 volantes que saem para o jogo. Com o Renato
tem criatividade e aí sim... Lázaro segura o Rojão? Hã? Lázaro segura o Rojão? Ah, cara, o Corinthians é pesado, né? Se não tiver resultado, não segura. Não é o Lázaro. Não segurou Silvinho, não segurou Mantini. Mas você contrataria ele, se fosse você o presidente do Corinthians, o Lázaro, agora? Não, eu contrataria um treinador mais experiente. Mas tá limbado, né? Claro. É opinião importante. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas antes, aqui os meus sentimentos, a família de Juca Chaves, faleceu hoje aos 84 anos, já nos visitou aqui no Mesa Redonda várias vezes. É um São Paulino de 4 costados, lamentavelmente nos deixou hoje. Nossos sentimentos à família do Juca Chaves. A resenha não para entre os nossos convidados. Prêmios, Michele. Vamos lá, então, olha, quem levou a bola oficial da Topper em parceria com a loja Gold Plaque e a camisa do Água Santa é o Marcos Batlouni. Marcos, você tem uma semana para pegar seu presente aqui. Nossa produção vai entrar em contato com você a partir de amanhã. Resultado da nossa enquete. A CBF tem que fazer de tudo para ter o Carlo Ancelotti? Sim, 61% dos votos. Agora, saúde. Na sequência do Mesa Redonda, Rav Sunny Live Show com convidado Robson Jassa, cabeleireiro das estrelas, Garrafa. Mestre Alberto Helena Júnior, muito boa noite, obrigado. Miller, meu atacante, obrigado. Michele, obrigado. Chico, beijão no coração. Beijão no Semana coração. que vem tem final do Paulista. Simon, show de bola. Portas abertas pra você. Casão, eu falo depois. Alex, pô, Pirulito, show de bola. E que bom não falamos dos nossos bastidores. Casão, beijo no coração. Obrigado, irmão. Obrigado. Eu que agradeço o convite, foi bem divertido. Vai, um Água programa Santa! um dia só de história. Vamos fazer um só de história. Produção, parabéns, hein? Parabéns. Domingo tem mais, gente. Tchau, tchau. Amanhã tá